Meu chefe olhou para mim surpreso e perguntou: por que você veio de táxi hoje? O que aconteceu com o carro que lhe demos pela sua promoção? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu marido do RH sorriu e disse: a irmã dela usa esse carro agora. Meu chefe ficou em silêncio por um instante, e o que ele fez em seguida me deixou muito orgulhoso. Por que você veio de táxi hoje? Helena Rodrigues me olhava com preocupação, sua voz suave, porém direta. Minha chefe, a mulher que eu respeitava mais do que qualquer outra pessoa na empresa, acabará de me fazer a pergunta que eu temia há 3 semanas. O que aconteceu com o carro que lhe demos pela sua promoção? Eu conseguia sentir a presença de Owen ao meu lado naquela sala de conferências como eletricidade estática. Meu marido, diretor de RH da empresa, o homem que deveria estar do meu lado. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse inventar outra desculpa sobre problemas com o carro, manutenção ou qualquer coisa que o protegesse, Owen falou. Agora é a irmã dela que está usando esse carro. O tom dele era tão casual. Tão direto, como se estivesse comentando sobre o tempo, como se não tivesse acabado de anunciar ao meu chefe que havia doado bens da empresa sem minha permissão. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Mas naqueles 3 segundos, vi todo o meu casamento, minha carreira, minha vida cuidadosamente construída, tudo começar a desmoronar. E a expressão no rosto de Helena me disse que ela estava prestes a fazer algo a respeito. Mas estou me adiantando. Deixe eu explicar melhor. Deixe-me contar como cheguei àquela sala de conferências, aquele momento, ao ponto em que meu próprio marido pôde me destruir casualmente na frente do meu chefe sem nem mesmo levantar os olhos do celular. Tudo começou 3 semanas antes, durante o café da manhã. Acordei às 6h15 da manhã, como fazia todas as manhãs há 6 anos, saindo da cama sem acordar o Owen. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido daquela cara máquina de café expresso que ele insistiu que comprássemos. Qualidade profissional, de nível profissional, algo que eu nunca tinha aprendido a usar corretamente porque na terceira vez que tentei aquecer, acabei assumindo o controle porque estava fazendo errado. Então, em vez disso, preparei café instantâneo. O tipo barato, segundo Owen, era uma porcaria. Esquentei água no micro-ondas em uma caneca e misturei os cristais, enquanto observava o nascer do sol pintar a Camelback Mountain em tons de rosa e dourado. Meu Audi deveria estar na garagem. O Q5 branco pérola com interior em couro caramelo que veio junto com a minha promoção a arquiteto de soluções sênior no ano passado. Minha vaga de estacionamento designada no trabalho está vazia há semanas. E todas as manhãs eu ficava parado nesta janela. Senti essa ausência como se faltasse um dente. Você não consegue parar de tocá-lo com a língua. Apesar da dor, eu disse a mim mesma que era temporário. Que a irmã de Owen, Charlotte, realmente precisava disso. Que eu estava sendo difícil, materialista e mesquinho por me importar tanto com um carro. Mas ali parada, com meu café barato na mão, sentindo o silêncio da casa me oprimir, eu sabia que não se tratava realmente do carro. Era sobre o fato de eu estar desaparecendo. Não de forma dramática, não de uma maneira óbvia que as pessoas pudessem apontar e dizer, ali, foi aí que Abigail Morrison se perdeu, mas em pequenas marcas diárias de borracha. Minhas preferências de café não importavam porque a máquina de expresso do Owen era melhor. Meu horário de trabalho não importava porque Owen já havia me indicado como voluntária para o conselho da instituição de caridade de sua mãe. O carro da empresa não importava porque Charlotte precisava mais dele. Minha voz, minhas escolhas, minhas necessidades, tudo isso foi arquivado como sem importância até que quase nada restou. Naquela manhã em particular, há 3 semanas, Owen estava sentado na ilha da cozinha, mexendo no celular com uma mão e comendo aveia em flocos grossos com a outra. O personal trainer dele recomendou energia sustentável rica em fibras. Há 6 meses que deixamos de comprar o cereal que eu gostava. O Jeep da Charlotte está na oficina, disse-lhe sem levantar os olhos. Sua voz era casual, distraída. Ela tem uma entrevista importante na terça-feira. Você acha que ela poderia pegar seu carro emprestado por uns dias? Eu hesitei ao levar o garfo até a metade do caminho em direção à minha boca. O Audi não era realmente meu. Não da forma como Owen descreveu. Era um bem da empresa que me foi atribuído como parte do meu pacote de promoção. Meu nome constava no registro. Eu fui o responsável por isso.
Se Charlotte sofresse um acidente, levasse uma multa, qualquer coisa do tipo, eu seria o responsável perante a equipe jurídica da Scottsdale Tech. Não sei se isso é uma boa ideia, comecei a dizer. Tecnicamente, é propriedade da empresa, e eu sou responsável se os olhos de Owen se desviaram do celular. Só por um segundo. Mas aquele olhar dizia tudo. Aquela que me deu um nó no estômago. Aquela que me disse que eu estava prestes a reprovar em algum teste invisível que eu nem sabia que estava fazendo. Você não confia na minha família, não é? Sua voz era calma, quase triste, depois de tudo que eles fizeram por nós. Ali estava a armadilha que eu aprenderá a reconhecer, mas nunca evitar. Os pais dele nos emprestaram o valor da entrada para nossa casa há 3 anos. Os $40.000 que Owen mencionava sempre que eu tentava impor limites à sua família. Quando a mãe dele ligava às 22 horas em noites de trabalho e eu não atendia. Quando sugeri que cancelássemos a festa de aniversário do irmão dele porque eu tinha uma apresentação importante no dia seguinte. Quando perguntei se poderíamos passar o Natal com a minha família, pelo menos uma vez. O pagamento inicial. Sempre o pagamento inicial. Claro que confio neles. Ouvi a mim mesmo dizer. As palavras saíram automaticamente, como se eu tivesse sido programado. Ela aguenta. Owen sorriu. Não era o sorriso verdadeiro pelo qual me apaixonei há 6 anos, mas sim aquele que significava que ele tinha ganhado alguma coisa. Obrigada, amor. Você é o melhor. Ele voltou a mexer no celular. Voltei a comer meu mingau de aveia e aquela sensação de enjoo no estômago piorou um pouco. Charlotte deveria devolver o carro depois de 2 dias. Primeiro foram 3 dias, depois uma semana, depois apenas mais alguns dias, que se transformaram em ela tem reuniões com clientes, que se transformaram em o Jeep dela precisa de mais reparos do que eles pensavam. Na 3ª semana, parei de perguntar por quê, toda vez que eu tocava no assunto, Owen me fazia sentir como se o problema fosse eu. É só um carro, Abby. Por que você está sendo tão materialista? Ela é da família. A família se ajuda mutuamente. Eu não sabia que você era tão egoísta. Todas as conversas terminavam da mesma forma, eu me desculpando, recuando e me sentindo culpado por me importar com algo que aparentemente me tornava uma pessoa terrível. E o fato é que não era apenas o carro. Olhando para trás, consigo ver o padrão com muita clareza. O Owen abriu um cartão de crédito em meu nome sem me consultar. Descobri quando a fatura chegou com $3.000 em cobranças que eu não havia feito. Quando o confrontei, ele parecia confuso, quase magoado. Achei que você gostaria dos pontos de recompensa. Por que você está agindo de forma estranha em relação a isso? Os dias de férias que perdi porque ele me colocou como voluntária no conselho da instituição de caridade da mãe dele sem verificar minha agenda primeiro. Eu disse a eles que você seria perfeito, para a vaga de mídias sociais. Você se dá bem com computadores, certo? Não importa que eu fosse um arquiteto de soluções sênior, e não um gerente de mídias sociais. Os jantares em que ele interrompia minhas histórias para explicar aos nossos amigos o que eu realmente queria dizer quando falava sobre meu trabalho. Mais tarde, em conversa particular, ele dizia que estava apenas tentando me ajudar a soar mais profissional, menos técnica, mais acessível. Ele marcava reuniões familiares nos fins de semana em que eu tinha prazos importantes e depois se fazia de ofendido quando eu dizia que precisava trabalhar. Você sempre coloca o trabalho acima da família. Meus pais estão começando a perceber. Cada incidente foi suficientemente pequeno para ser explicado. Tão pequena que reclamar dela me fazia parecer mesquinho. Mas eles não eram pequenos. Eram pedaços de mim mesma que eu ia entregando um após o outro, até que mal reconheci a mulher no espelho. A promoção a arquiteto de soluções sênior deveria ter mudado as coisas. Foi a conquista pela qual trabalhei durante 5 anos. Confirmação de que eu era bom no que fazia. Um aumento de 20%, o que significava que eu finalmente estava ganhando perto do que o Owen ganhava. Em vez disso, tornou-se mais uma coisa que Owen administrava. Não se vanglorie muito disso. Ele me contou na noite em que recebi a notícia. As pessoas vão achar que você é arrogante. Deixe que eu faça o anúncio no evento social da empresa. Eu sei como posicionar essas coisas. Então, no jantar de comemoração que a empresa ofereceu, Owen fez o brinde pela minha promoção.
Owen explicou a todos o que meu novo cargo implicaria. Owen pôde se orgulhar enquanto eu ficava ali sorrindo, acenando com a cabeça, me sentindo como um mero figurante na minha própria história de sucesso. Agora, 3 semanas depois de começar a usar táxi para ir ao trabalho, aquele sentimento se transformou em algo que eu não conseguia mais ignorar. O motorista do aplicativo de transporte viu o jeito como eu entrava nos Toyotas velhos deles, vestindo roupas de trabalho caras, pedindo desculpas por precisar chegar às cotes dele às 9 horas da manhã, checando meu celular ansiosamente enquanto o trânsito ficava lento. Minha equipe viu os olhares cautelosos que trocaram quando cheguei correndo, 13 minutos atrasada, nervosa e pedindo desculpas, com o cabelo ainda úmido porque tive que esperar o carro por aplicativo em vez de sair no meu próprio horário. Eu era a primeira pessoa a chegar no escritório todas as manhãs, há 3 anos. Como eu era aquela que não conseguia se organizar, que cheirava aromatizador de baunilha de outra pessoa, que estava sempre atrasada. Minha assistente, Jennifer, começou a me lançar aqueles olhares. Aquele tipo de presente que você dá para alguém que está se desmoronando, mas não admite. Está tudo bem, Abigail? Ela perguntou ontem, com voz suave. Tudo bem, eu disse automaticamente. Só um probleminha no carro. Ela sentiu com a cabeça, mas seus olhos diziam que ela não acreditava em mim. A pior parte não foi a logística, nem mesmo o dinheiro. Ver de 15 a 20 dólares desaparecerem todas as manhãs fez com que o valor se acumulasse rapidamente. A pior parte era a completa indiferença de Owen ao preço que isso estava me custando. Todas as manhãs, eu perguntava sobre o carro. Todas as manhãs, ele tinha uma desculpa para explicar por que Charlotte precisava daquilo apenas por mais alguns dias. Quando eu insistia mais, a paciência dele se esgotava. É só um carro, Abby. Por que você está tornando tudo tão difícil? E eu recuaria porque, em algum momento nos últimos 6 anos, aprendi que resistir custava mais caro do que ceder. Naquela terça-feira de manhã, a manhã da reunião de liderança, paguei ao taxista 14 dólares e entrei correndo no prédio com 8 minutos de sobra. Meu celular vibrou com uma mensagem da Helena. Reunião da liderança das Teris às 9 horas. Sala de conferências B. Não se atrase. Cheguei à minha mesa, peguei meu laptop e entrei naquela sala de conferências com paredes de vidro às 8h58 da manhã. Minha equipe já estava lá. Marcos com sua caneca térmica de café, Jennifer com sua agenda organizada por cores. Os 2 novos contratados cujos nomes eu vivia confundindo, e Owen ao lado de Helena, com seu terno azul marinho e gravata bordô, exibindo seu sorriso de diretor de RH. Tínhamos saído de casa juntos 40 minutos antes, em um silêncio tenso. Agora ele me olhava como se eu fosse apenas mais um funcionário. A reunião começou de forma bastante normal. Helena discutiu as prioridades do 4º trimestre. Marcos apresentou o novo painel de controle do cliente. Jennifer descreveu o cronograma de integração da API. Tentei me concentrar, mas conseguia sentir a presença de Owen como uma corrente de baixa voltagem percorrendo o quarto. Então a reunião terminou. As pessoas começaram a juntar seus laptops, checar seus celulares e se preparar para sair. Abigail, você pode ficar um minuto? A voz de Helena era gentil, mas firme. Eu paralisei. Owen ainda estava lá, parado junto à janela com o telefone na mão, fingindo não ouvir. Helena fechou a porta e foi então que ela fez a pergunta que mudaria tudo. Por que você veio de táxi hoje? A pergunta pairou no ar entre nós. Os olhos escuros de Helena estavam fixos nos meus, preocupados, mas pacientes. Esperando. O que aconteceu com o carro que lhe demos pela sua promoção? Senti minha garganta apertada. Eu conseguia sentir a presença de Owen atrás de mim como o calor de uma fornalha. Ele estava parado perto da janela quando Helena me pediu para ficar, fingindo que estava mexendo no celular. Mas eu sabia que ele estava ouvindo. Reconheci aquela quietude em sua postura. A maneira como ele se portava enquanto absorvia cada palavra, catalogava cada resposta, preparava seu contra-argumento. 6 anos de casamento me ensinaram a entendê-lo melhor do que ele jamais se deu ao trabalho de me entender. Minha mente percorreu a toda velocidade as possíveis respostas. Problemas de manutenção?
algo vago sobre conflitos de agendamento, todas as mentiras que eu vinha contando a mim mesma por 3 semanas, agora prontas para serem usadas para protegê-lo, para nos proteger, para manter a imagem cuidadosamente construída de Abigail Morrison, arquiteta sênior de soluções, que tinha a vida sob controle. Mas minha boca não conseguia formar as palavras, e antes que eu pudesse forçá-las a sair, Owen falou. Agora é a irmã dela que está usando esse carro. Sua voz era agradável, informal, o mesmo tom que usava ao mencionar que tinha buscado roupas na lavanderia ou ao confirmar reservas para jantar. Como se ele estivesse comentando algo completamente comum e banal. Como se ele não tivesse acabado de contar ao meu chefe que havia doado bens da empresa sem a minha permissão. Ele nem sequer desviou o olhar do celular. O silêncio que se seguiu foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Observei a expressão de Helena mudar em tempo real. Uma expressão de confusão passou rapidamente pelo seu rosto. Primeiro, suas sobrancelhas se franziram levemente, depois ela compreendeu ao assimilar as palavras. Depois, algo mais, algo que parecia raiva, mas controlada, escondida por trás da máscara profissional que ela usava tão bem. Seus olhos se moveram de Owen para mim, e eu vi a pergunta neles antes mesmo que ela a fizesse. Sinto muito, disse Helena lentamente, com a voz cuidadosamente neutra. Você acabou de dizer que a irmã dela está usando um veículo da empresa? Owen finalmente desviou o olhar do celular. Seu sorriso ainda estava lá. Aquele sorriso fácil e encantador que o ajudara a superar 1000 conversas difíceis com o RH. É temporário, disse ele, como se isso explicasse tudo. Situação familiar. Charlotte precisava de um meio de transporte confiável para algumas reuniões importantes. Você sabe como é. Charlotte é sua irmã, disse Helena. Sua voz havia se tornado fria de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Não é da Abigail. Algo mudou no ar. Senti isso como algo físico. O momento em que a performance se tornou real, quando a separação cuidadosamente mantida entre nossas vidas pessoais e profissionais desmoronou completamente. E percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia apoiar o Owen. Eu poderia sorrir, acenar com a cabeça e dizer, sim, foi temporário. Estava tudo bem. Eu concordei com isso. Eu poderia protegê-lo da mesma forma que o protegi há 6 anos, diminuindo meu tamanho para que ele pudesse ficar confortável. Ou eu poderia dizer a verdade. Na verdade, ouvi a mim mesma dizer isso, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, mais firme do que eu me sentia, mais clara do que estivera nos últimos meses. Nunca discutimos isso. A cabeça de Owen virou-se bruscamente na minha direção. O sorriso vacilou por um instante, uma surpresa genuína rompendo com sua compostura habitual. Ele não esperava que eu o contradissesse. Não aqui. Não na frente do meu chefe. Owen me disse que sua irmã precisava do carro por 2 dias. Continuei, e agora que tinha começado, não conseguia parar. Isso foi há 3 semanas. Desde então, tenho pedido para que me devolvam. Abby. A voz de Owen agora tinha um tom mais áspero. Um aviso. Não faça isso aqui. Não faça o quê? Algo estava crescendo dentro do meu peito. 6 anos de palavras engolidas, ressentimentos não ditos, concessões que fiz enquanto dizia a mim mesmo que era um meio-termo. Diga a verdade sobre o que aconteceu com os bens da empresa. Você está transformando isso em algo que não é. Não, eu disse, e agora estava de pé, embora não me lembrasse de ter me levantado. Finalmente estou sendo honesto sobre o que vem acontecendo. O carro está registrado em meu nome. É propriedade da empresa. Eu sou responsável por isso. Sua irmã está com ele há 3 semanas sem autorização, e toda vez que peço para ele voltar, você me faz sentir como se eu estivesse sendo irracional por me importar. O maxilar de Owen se contraiu. Aquele músculo na bochecha dele que se contraía quando ele estava com raiva. Isso é um assunto particular entre nós. Podemos discutir isso em casa. Deixou de ser privado quando envolveu bens da empresa, disse Helena, e sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Ela se levantou e havia algo formidável nela naquele momento. Essa mulher que sempre foi gentil comigo, encorajadora e solidária. Agora ela parecia alguém capaz de desmantelar uma pessoa apenas com palavras. Owen, você precisa ir embora.
Abigail e eu precisamos conversar. Owen começou como diretor de recursos humanos. Você se absterá de qualquer assunto que envolva seu cônjuge, interrompeu Helena, e o sorriso em seu rosto era tão afiado que poderia ferir. Essa é a política. Seção 4, parágrafo 2 do Manual do Funcionário. Você redigiu a política. Na verdade, eu me lembro da reunião. Por um longo momento, Owen ficou parado ali. Eu o observei calculando, ponderando suas opções. Seus olhos se moviam de Helena para mim e vice-versa. Eu conseguia vê-lo tentando descobrir como retomar o controle da situação, como reformular isso. Então ele saiu parecendo razoável, mas não havia como reformular a situação. Desta vez não, ele ajeitou a gravata com movimentos rápidos e precisos. Tudo bem, disse ele, com a voz tensa. Estarei no meu escritório se precisar de mim. Ele pegou o telefone e caminhou até a porta. Ele estava com a mão na maçaneta quando parou, olhando para trás, para mim. Não com a Helena, mas comigo. A expressão em seu rosto era uma que eu já tinha visto antes. Geralmente tarde da noite, depois que eu resistia a algo que ele queria. Depois de eu ter estabelecido um limite que ele não gostou, depois de eu tê-lo feito sentir que não estava no controle. Era uma decepção misturada com algo mais frio. Algo que dizia, você vai se arrepender disso. Então ele se foi, a porta se fechando atrás dele com um suave som final. Fiquei ali parada em silêncio repentino, com o coração acelerado e as mãos tremendo levemente. Acabei de contradizer meu marido na frente do meu chefe. Acabei de tornar pública nossa disfunção privada. Acabei de explodir a peça frágil que estávamos consertando e não fazia ideia do que aconteceu em seguida. Helena apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Abigail. Sua voz estava mais suave agora. Sentei-me com as pernas bambas. Vou te fazer algumas perguntas, disse Helena, recostando-se em sua cadeira. E preciso que você seja completamente honesto comigo. Você consegue fazer isso? Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz. Há quanto tempo Charlotte tem o seu carro? 3 semanas. Quase exatamente 3 semanas. E você concordou em emprestá-lo a ela? Hesitei. Owen perguntou se ela poderia usá-lo por alguns dias. O jipe dela estava na oficina. Ele deu uma entrevista. Eu disse que sim porque parei, sem saber como explicar a armadilha daquela conversa. A maneira como Owen tornava impossível dizer não sem parecer insensível. Por quê? Helena sugeriu gentilmente. Porque dizer não daria a impressão de que eu não confiava na família dele, e os pais dele nos emprestaram dinheiro para comprarmos a casa. E Owen me lembra disso sempre que tento impor limites a eles. A expressão de Helena não mudou, mas vi algo brilhar em seus olhos. Prossiga. Deveria durar 2 dias. Então, a coisa toda se intensificou. Toda vez que eu perguntava quando ia tê-lo de volta, Owen tinha uma desculpa para Charlotte dizer que precisava dele por mais tempo. Reuniões com clientes, eventos de networking, o jipe dela precisava de mais reparos. E quando eu insistia, ele me fazia sentir como se eu fosse materialista e egoísta, como se me importar com o carro significasse que eu era uma pessoa ruim. O carro é propriedade da empresa, disse Helena. Atribuído a você como parte do seu pacote de remuneração. Você é responsável por isso. Eu sei. Tentei explicar isso ao Owen, mas ele disse que eu estava me escondendo atrás de normas para evitar ajudar a família. Helena ficou em silêncio por um momento, tamborilando suavemente os dedos na mesa de conferência. Então ela fez uma pergunta que me deu um nó no estômago. Abigail, esta é a primeira vez que Owen usa sua posição ou seu relacionamento para influenciar sua vida profissional? A pergunta pairava entre nós como uma granada prestes a explodir. Pensei no cartão de crédito que Owen havia aberto em meu nome sem me consultar. A forma como ele pressionou meu supervisor para diminuir minhas avaliações de desempenho, porque disse que não ficaria bem se eu recebesse as notas máximas enquanto outras pessoas eram demitidas. Os dias de férias que perdi porque ele me escrevia para tarefas sem verificar minha agenda, as oportunidades de promoção que deixei escapar. E agora fiquei pensando se Owen também tinha algo a ver com isso.
Pensei em Vanessa, a mulher que descobri mais tarde ter trabalhado para Owen anos atrás e que se demitiu porque ele tornou sua vida profissional insuportável depois que ela estabeleceu limites para ele. Refleti sobre 6 anos de pequenas corrosões, concessões mínimas, momentos em que Owen me fez questionar meu próprio julgamento e percepção, até que eu não conseguia mais confiar em mim mesma. Não, eu disse baixinho. Não é a primeira vez. Helena inclinou-se para a frente, com uma expressão séria. Preciso que você me conte tudo, Abigail. Não se trata apenas do carro, mas de tudo. E preciso que você seja específico. Datas, conversas, situações específicas em que o relacionamento pessoal de Owen com você afetou seu trabalho ou as decisões profissionais dele. Minhas mãos estavam tremendo. A sensação era enorme, perigosa, como se eu estivesse prestes a cair de um penhasco e não tivesse ideia se havia chão embaixo ou apenas ar vazio. O que vai acontecer? Sussurrei. A voz de Helena era firme e segura. O que vai acontecer é que vou recuperar seu carro hoje e depois terei uma conversa muito séria com nosso CEO sobre se alguém que não consegue manter limites profissionais deveria estar à frente do nosso departamento de RH. Ela se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a ligeiramente. David, ela chamou sua assistente. Preciso que você entre em contato com nossa equipe jurídica. Diga-lhes que é urgente. Uso não autorizado de bens da empresa e potencial conflito de interesses nas operações de RH. Então ela se virou para mim e sua expressão suavizou-se um pouco. Abigail, preciso que você entenda algo. Você é um dos nossos melhores arquitetos. Seu trabalho é excepcional. Eu vi você construir sistemas que economizaram milhões de dólares para esta empresa. E eu tenho visto você chegar cedo, ficar até tarde e superar as expectativas por 3 anos. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O que eu deveria ter percebido, e sinto muito por não ter percebido, é que você tem encolhido, ficado menor, menos confiante. Agora eu percebo, e deveria ter percebido antes. Meus olhos ardiam com lágrimas. Pisquei para tentar afastá-los, mas um deles escapou mesmo assim, deslizando quente pela minha bochecha. Achei que estava lidando bem com isso, eu disse, com a voz embargada. Você estava sobrevivendo a isso, disse Helena gentilmente. Há uma diferença. Helena me entregou um lenço de papel da caixa que estava sobre a mesa de reuniões. Só me dei conta de que estava chorando naquele momento. Lágrimas silenciosas que embaçavam minha visão e faziam minha garganta doer. Não tenha pressa, disse ela, sentando-se novamente à minha frente. Mas preciso que você me conte tudo, Abigail. Não se trata apenas do carro. Tudo. Enxuguei os olhos, respirei fundo com a voz trêmula e comecei a falar. Senti como se estivesse assistindo outra pessoa falar, como se estivesse flutuando acima do meu próprio corpo, observando essa mulher em roupas de trabalho caras desvendar 6 anos de casamento em uma sala de conferências com paredes de vidro. As palavras saíram hesitantes a princípio, depois mais rápidas como uma represa se rompendo. Contei ela sobre o café da manhã há 3 semanas. Owen estava mexendo no celular quando perguntou, com a maior naturalidade, se Charlotte poderia pegar o carro emprestado. O jeito como ele me olhou quando hesitei, aquela expressão que dizia que eu estava falhando em algum teste invisível. A chantagem emocional em relação à família dele, ao pagamento inicial, a todas as formas como eu lhes devia dinheiro. Mas aí continuei e palavras que eu nunca tinha dito em voz alta para ninguém começaram a sair. O cartão de crédito. Descobri quando a conta chegou, eu disse, agora com a voz mais firme. Cobranças de $3.000 que eu não fiz. Quando perguntei a Owen sobre isso, ele me olhou como se eu fosse louca. Ele disse que achava que eu ia querer os pontos de recompensa, que estava me fazendo um favor. Ele me fez sentir como se eu estivesse exagerando por ficar chateada com o fato de ele ter aberto uma linha de crédito em meu nome sem me consultar. A expressão de Helena era indecifrável, mas ela acenou com a cabeça para que eu continuasse. É época de férias. Sua mãe dirige o conselho desta instituição de caridade. Eles precisavam de alguém para cuidar das redes sociais, publicar atualizações e gerenciar o site. Owen me ofereceu como voluntária sem antes consultar minha agenda. Naquela mesma semana, eu tinha uma apresentação importante para um cliente. Quando lhe disse que não podia fazer isso, ele disse que a mãe dele ficaria humilhada, que eu sempre colocava a minha carreira acima da família.
Eu conseguia ouvir como soava. Pequenas queixas, pequenos inconvenientes, coisas que acontecem em casamentos. Mas a expressão facial de Helena me disse que ela estava ouvindo outra coisa. Os jantares. Organizamos um evento desses no mês passado para alguns colegas de Owen. Eu estava contando uma história sobre o projeto de integração de sistemas que eu havia liderado. Foi um processo complexo, que levou 6 meses e gerou uma economia de cerca de 2 milhões em custos operacionais para a empresa. Owen me interrompeu no meio da conversa. Ele explicou de forma diferente, tornando tudo mais simples, menos técnico e mais acessível, disse-lhe depois. Ele disse que eu estava entediando as pessoas com jargões, que eu precisava aprender a me comunicar com pessoas normais. Minhas mãos estavam tremendo. Pressionei-os contra a mesa, deixando-os achatados. A questão é que, na época, tudo isso parecia insignificante. Incidentes isolados que eu poderia explicar sem maiores explicações, mas agora, sentado aqui e falando sobre eles em voz alta, consigo perceber um padrão. Helena terminou em silêncio. É possível perceber um padrão. Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz. Helena ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros pensativos. Então ela se inclinou ligeiramente para a frente e fez a pergunta que fez meu mundo inteiro girar em torno de seus eixos. Abigail, Owen já usou sua posição como diretor de RH para influenciar decisões que beneficiaram sua família ou amigos? O ar no quarto parecia rarefeito. Eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o som distante de vozes no corredor lá fora, e meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. Pensei no primo de Trevor Owen. Recém-saído da faculdade comunitária, quase sem experiência, mas de alguma forma conseguiu o emprego apesar de ter se saído muito mal em metade da entrevista técnica. Eu tinha ouvido falar disso por meio de Marcus, um dos entrevistadores, que ficou confuso quando Trevor recebeu a oferta, apesar de sua recomendação para não contratá-lo. Owen havia participado daquela comissão de contratação. Pensei no colega de quarto de Owen na faculdade, um Marcus diferente, não meu colega, que havia sido promovido a líder de equipe no departamento de vendas, superando 2 pessoas que estavam na empresa há mais tempo e tinham um histórico de desempenho melhor. Owen havia participado da decisão de promoção. Lembrei-me dele ter mencionado isso casualmente durante o jantar, dizendo que daria uma força para ele. E então me lembrei do mês passado. Meu supervisor direto, Paul, me chamou de lado no corredor, parecendo desconfortável, sem conseguir me encarar. Owen acha que talvez devêssemos te avaliar como atende às expectativas em vez de excede às expectativas neste trimestre, disse Paul com cuidado, em voz baixa, como se estivesse constrangido até mesmo por estar tendo aquela conversa. Senti um aperto no estômago. Por quê? Ele está preocupado com a imagem que projeta. Com as recentes demissões e iniciativas de gestão de desempenho, ele acha que não ficaria bem se você recebesse as melhores notas enquanto outras pessoas são desligadas da empresa. Você entende, não é? Eu havia entendido. Eu havia percebido que meu próprio marido estava sabotando minha carreira para evitar qualquer aparência de favoritismo. Eu havia entendido que meu desempenho em si não importava tanto quanto a aparência dele. Eu havia entendido que deveria aceitar uma classificação inferior, um bônus menor, reconhecimento reduzido, tudo para facilitar o trabalho de Owen. E eu aceitei sem discutir, porque discutir com Owen nunca acabava bem. Sim, eu disse para Helena agora, minha voz mal passando de um sussurro. Sim, ele tem. A expressão de Helena passou de preocupada para algo mais duro, algo frio e cortante. Preciso que você documente tudo, disse ela, e sua voz havia adquirido um tom diferente. Não era mais o meu chefe gentil, mas alguém que estava se preparando para a guerra. Datas, conversas, casos específicos. Toda vez que Owen influenciava uma decisão de contratação, uma promoção, uma avaliação de desempenho, toda vez que ele usava sua posição para beneficiar a si mesmo, sua família ou seus amigos. Você consegue fazer isso? O que vai acontecer? Perguntei. A pergunta saiu baixinha, assustada. Helena se levantou, e havia firmeza em sua postura. O que vai acontecer é que vou recuperar seu carro hoje. A equipe jurídica enviará a Charlotte uma carta de notificação formal. Se ela não devolver até amanhã de manhã, tomaremos as medidas cabíveis. Ela caminhou até a porta e a abriu. David, ela chamou sua assistente.
Preciso que você ligue para Richard Tim. Diga a ele que é urgente e entre em contato com nossa equipe jurídica. Preciso que eles redigam uma carta de cobrança para a devolução de bens da empresa dentro da próxima hora. Ele se virou para mim. E então terei uma conversa muito séria com nosso CEO sobre se alguém que não consegue manter limites profissionais deveria estar à frente do nosso departamento de RH. Meu coração estava acelerado. Helena, eu não quero que o Owen seja demitido. Não se trata do que você quer, disse Helena, com voz firme, mas não rude. Trata-se de violações de normas, conflitos de interesse e potencial abuso de poder. Se ao menos metade do que você me contou puder ser documentado e verificado, Owen terá criado uma séria responsabilidade para esta empresa. Ela voltou para a mesa e sentou-se em frente a mim mais uma vez. Abigail, preciso que você ouça algo. Você é um dos nossos melhores arquitetos. O sistema que você projetou para gerenciamento de dados do cliente. Só isso nos economizou quase 3 milhões de dólares no primeiro ano. A integração de API em que você está trabalhando agora vai revolucionar a forma como lidamos com os relacionamentos com fornecedores. Você não está aqui por causa do Owen. Você está aqui porque é brilhante no que faz. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Mas o que eu deveria ter percebido, e sinto muito por não ter percebido, é que você tem encolhido, ficado menor, menos confiante. Há um ano, você teria se oposto quando questionei o cronograma da API. Você teria defendido seu trabalho. Pisquei para tentar afastá-los, mas um deles escapou mesmo assim, deslizando quente pela minha bochecha. Achei que estava lidando bem com isso, eu disse, com a voz embargada. Você estava sobrevivendo a isso, disse Helena gentilmente. Há uma diferença. Helena me entregou um lenço de papel da caixa que estava sobre a mesa de reuniões. Só me dei conta de que estava chorando naquele momento. Lágrimas silenciosas que embaçavam minha visão e faziam minha garganta doer. Não tenha pressa, disse ela, sentando-se novamente à minha frente. Mas preciso que você me conte tudo, Abigail. Não se trata apenas do carro. Tudo. Enxuguei os olhos, respirei fundo com a voz trêmula e comecei a falar. Senti como se estivesse assistindo outra pessoa falar, como se estivesse flutuando acima do meu próprio corpo, observando essa mulher em roupas de trabalho caras desvendar 6 anos de casamento em uma sala de conferências com paredes de vidro. As palavras saíram hesitantes a princípio, depois mais rápidas como uma represa se rompendo. Contei ela sobre o café da manhã há 3 semanas. Owen estava mexendo no celular quando perguntou, com a maior naturalidade, se Charlotte poderia pegar o carro emprestado. O jeito como ele me olhou quando hesitei, aquela expressão que dizia que eu estava falhando em algum teste invisível. A chantagem emocional em relação à família dele, ao pagamento inicial, a todas as formas como eu lhes devia dinheiro. Mas aí continuei e palavras que eu nunca tinha dito em voz alta para ninguém começaram a sair. O cartão de crédito. Descobri quando a conta chegou, eu disse, agora com a voz mais firme. Cobranças de 3 mil dólares que eu não fiz. Quando perguntei a Owen sobre isso, ele me olhou como se eu fosse louca. Ele disse que achava que eu ia querer os pontos de recompensa, que estava me fazendo um favor. Ele me fez sentir como se eu estivesse exagerando por ficar chateada com o fato de ele ter aberto uma linha de crédito em meu nome sem me consultar. A expressão de Helena era indecifrável, mas ela acenou com a cabeça para que eu continuasse. É época de férias. Sua mãe dirige o conselho desta instituição de caridade. Eles precisavam de alguém para cuidar das redes sociais, publicar atualizações e gerenciar o site. Owen me ofereceu como voluntária sem antes consultar minha agenda. Naquela mesma semana, eu tinha uma apresentação importante para um cliente. Quando lhe disse que não podia fazer isso, ele disse que a mãe dele ficaria humilhada, que eu sempre colocava a minha carreira acima da família. Eu conseguia ouvir como soava. Pequenas queixas, pequenos inconvenientes, coisas que acontecem em casamentos. Mas a expressão facial de Helena me disse que ela estava ouvindo outra coisa. Os jantares. Organizamos um evento desses no mês passado para alguns colegas de Owen. Eu estava contando uma história sobre o projeto de integração de sistemas que eu havia liderado. Foi um processo complexo, que levou 6 meses e gerou uma economia de cerca de 2 milhões em custos operacionais para a empresa. Owen me interrompeu no meio da conversa.
Ele explicou de forma diferente, tornando tudo mais simples, menos técnico e mais acessível, disse-lhe depois. Ele disse que eu estava entediando as pessoas com jargões, que eu precisava aprender a me comunicar com pessoas normais. Minhas mãos estavam tremendo. Pressionei-os contra a mesa, deixando-os achatados. A questão é que, na época, tudo isso parecia insignificante. Incidentes isolados que eu poderia explicar sem maiores explicações, mas agora, sentado aqui e falando sobre eles em voz alta, consigo perceber um padrão. Helena terminou em silêncio. É possível perceber um padrão. Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz. Helena ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros pensativos. Então ela se inclinou ligeiramente para a frente e fez a pergunta que fez meu mundo inteiro girar em torno de seus eixos. Abigail, Owen já usou sua posição como diretor de RH para influenciar decisões que beneficiaram sua família ou amigos? O ar no quarto parecia rarefeito. Eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o som distante de vozes no corredor lá fora, e meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. Pensei no primo de Trevor Owen. Recém-saído da faculdade comunitária, quase sem experiência, mas de alguma forma conseguiu o emprego apesar de ter se saído muito mal em metade da entrevista técnica. Eu tinha ouvido falar disso por meio de Marcos, um dos entrevistadores, que ficou confuso quando Trevor recebeu a oferta, apesar de sua recomendação para não contratá-lo. Owen havia participado daquela comissão de contratação. Pensei no colega de quarto de Owen na faculdade, um Marcos diferente, não meu colega, que havia sido promovido a líder de equipe no departamento de vendas, superando duas pessoas que estavam na empresa há mais tempo e tinham um histórico de desempenho melhor. Owen havia participado da decisão de promoção. Lembrei-me dele ter mencionado isso casualmente durante o jantar, dizendo que daria uma força para ele. E então me lembrei do mês passado. Meu supervisor direto, Paul, me chamou de lado no corredor, parecendo desconfortável, sem conseguir me encarar. Owen acha que talvez devêssemos te avaliar como atende às expectativas em vez de excede às expectativas neste trimestre, disse Paul com cuidado, em voz baixa, como se estivesse constrangido até mesmo por estar tendo aquela conversa. Senti um aperto no estômago. Por quê? Ele está preocupado com a imagem que projeta. Com as recentes demissões e iniciativas de gestão de desempenho, ele acha que não ficaria bem se você recebesse as melhores notas enquanto outras pessoas são desligadas da empresa. Você entende, não é? Eu havia entendido. Eu havia percebido que meu próprio marido estava sabotando minha carreira para evitar qualquer aparência de favoritismo. Eu havia entendido que meu desempenho em si não importava tanto quanto a aparência dele. Eu havia entendido que deveria aceitar uma classificação inferior, um bônus menor, reconhecimento reduzido, tudo para facilitar o trabalho de Owen. E eu aceitei sem discutir, porque discutir com Owen nunca acabava bem. Sim, eu disse para Helena agora, minha voz mal passando de um sussurro. Sim, ele tem. A expressão de Helena passou de preocupada para algo mais duro, algo frio e cortante. Preciso que você documente tudo, disse ela, e sua voz havia adquirido um tom diferente. Não era mais o meu chefe gentil, mas alguém que estava se preparando para a guerra. Datas, conversas, casos específicos. Toda vez que Owen influenciava uma decisão de contratação, uma promoção, uma avaliação de desempenho, toda vez que ele usava sua posição para beneficiar a si mesmo, sua família ou seus amigos. Você consegue fazer isso? O que vai acontecer? Perguntei. A pergunta saiu baixinha, assustada. Helena se levantou, e havia firmeza em sua postura. O que vai acontecer é que vou recuperar seu carro hoje. A equipe jurídica enviará a Charlotte uma carta de notificação formal. Se ela não devolver até amanhã de manhã, tomaremos as medidas cabíveis. Ela caminhou até a porta e a abriu. David, ela chamou sua assistente. Preciso que você ligue para Richard Tim. Diga a ele que é urgente e entre em contato com nossa equipe jurídica. Preciso que eles redijam uma carta de cobrança para a devolução de bens da empresa dentro da próxima hora. Ele se virou para mim. E então terei uma conversa muito séria com nosso CEO sobre se alguém que não consegue manter limites profissionais deveria estar à frente do nosso departamento de RH. Meu coração estava acelerado. Helena, eu não quero que o Owen seja demitido. Não se trata do que você quer, disse Helena, com voz firme, mas não rude.
Trata-se de violações de normas, conflitos de interesse e potencial abuso de poder. Se ao menos metade do que você me contou puder ser documentado e verificado, Owen terá criado uma séria responsabilidade para esta empresa. Ela voltou para a mesa e sentou-se em frente a mim mais uma vez. Abigail, preciso que você ouça algo. Você é um dos nossos melhores arquitetos. O sistema que você projetou para gerenciamento de dados do cliente. Só isso nos economizou quase 3 milhões de dólares no primeiro ano. A integração de API em que você está trabalhando agora vai revolucionar a forma como lidamos com os relacionamentos com fornecedores. Você não está aqui por causa do Owen. Você está aqui porque é brilhante no que faz. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Mas o que eu deveria ter percebido, e sinto muito por não ter percebido, é que você tem encolhido, ficado menor, menos confiante. Há um ano, você teria se oposto quando questionei o cronograma da API. Você teria defendido seu trabalho. Helena enviou uma mensagem há 20 minutos. A equipe jurídica emitiu uma notificação formal exigindo a devolução dos bens da empresa. O veículo deve ser devolvido ao estacionamento dos Scottsdale Tech Plaza até às 10 horas da manhã de amanhã, caso contrário, acionaremos as autoridades policiais. Você fez a coisa certa, Abigail. Fiz uma captura de tela do e-mail e salvei em 3 locais diferentes. Então desliguei completamente o meu celular. Eu precisava de silêncio, espaço para pensar, espaço para processar o que eu acabará de dizer em movimento, sem a raiva de Owen, sem as tentativas de manipulação emocional da família dele, nem o zumbido constante das notificações me dizendo que eu era uma pessoa horrível. Pedi outro café. Essa eu realmente bebi e abri meu laptop. A guia jurídica que me deram estava na minha bolsa. Peguei o papel e comecei a escrever tudo o que conseguia me lembrar. O cartão de crédito, as férias, os jantares, as avaliações de desempenho. Quanto mais eu escrevia, mais claro o padrão se tornava. Quando levantei os olhos, já passava das 17 horas. A cafeteria estava mais tranquila agora. A multidão da tarde deu lugar a estudantes com livros didáticos e alguns casais em encontros românticos. Arrumei minhas coisas, chamei um carro por aplicativo e fui para casa. Eu tive que voltar eventualmente. Eu precisava de roupas, meus artigos de higiene pessoal e documentos importantes. Eu não poderia evitar Owen para sempre. Mas quando o motorista parou em frente à minha casa às 19 horas e eu vi o Range Rover do Owen na entrada da garagem, meu coração começou a disparar. Paguei ao motorista e fui até a porta da frente. Minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta. Owen estava na cozinha, andando de um lado para o outro. Sua gravata estava frouxa, seu rosto vermelho, seu cabelo despenteado como se ele tivesse passado as mãos por ele. Assim que entrei, ele se virou para mim. Você tem ideia do que fez? Sua voz era alta, aguda, repleta de uma raiva mal controlada. Eu já tinha ouvido esse tom antes, geralmente tarde da noite, depois de eu ter resistido a algo que ele queria, mas nunca tão intenso. Charlotte está humilhada, continuou ele, sem esperar que eu respondesse. Minha mãe passou a tarde inteira me ligando, chorando. A empresa enviou uma ameaça legal à minha irmã, Abigail. Uma ameaça legal relacionada a um carro. Coloquei minha bolsa com cuidado sobre a bancada da cozinha. Não é meu carro, eu disse, mantendo a voz calma. É propriedade da empresa. Eu sou responsável por isso. Já se passaram 3 semanas. Nada lhe aconteceu. Você está fazendo isso para me punir? Para se vingar de mim? Porque eu nem sei o que era, disse ele, com a voz se elevando. Aquela pontada de raiva que antes me fazia recuar imediatamente. Você foi até Helena e me fez parecer incompetente. Você transformou um simples favor de família em uma espécie de escândalo corporativo. Não transformei isso em nada. Eu disse que você doou bens da empresa sem autorização. Isso constitui uma violação das normas. Helena me perguntou sobre o carro e eu lhe contei a verdade. Nós somos casados. O que é seu é meu. Não quando se trata de propriedade da empresa atribuída especificamente a mim. Não quando meu nome está no registro e eu sou legalmente responsável pelo que acontecer com ele. A risada de Owen era amarga e repugnante. Trata-se de controle. Você não suporta que eu tenha tomado uma decisão sem pedir sua permissão.
Você sempre foi assim. Tudo tem que ser exatamente como Abigail quer, senão você faz um escândalo. Eu fiquei olhando para ele. Este homem a quem tentei agradar durante 6 anos. Para esse homem eu me fiz menor, mais silenciosa, menos exigente. Não, Owen, eu disse, e minha voz estava mais firme do que eu esperava. Trata-se de respeito, algo que você nunca me demonstrou. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Eu te dei tudo, um lar, uma vida, apoio para sua carreira. Você sabotou minha carreira, interrompi. Você vem dizendo ao meu supervisor para diminuir minhas avaliações de desempenho há 2 anos. Você achou que eu não ia descobrir? Owen ficou completamente imóvel. Aquele músculo da mandíbula dele se contraiu. Não sei do que você está falando. Paul me ligou esta manhã. Ele me contou tudo. A cada ciclo de avaliação, você o chama de lado e sugere que meu desempenho não está à altura, que estou me acomodando, que não sei trabalhar em equipe. Eu estava tentando te proteger. Owen disse, mas sua voz havia perdido parte da convicção. A imagem de você recebendo as melhores avaliações enquanto estava no pé do seu marido e do diretor de RH seria ruim para nós dois. Então, você sabotou meus bônus e minhas oportunidades de promoção para proteger sua imagem. Nossa imagem? É a nossa vida. Abby, nossa reputação. Peguei minha bolsa. Vou ficar na casa da Raquel hoje à noite. Você vai embora? A voz de Owen falhou ligeiramente. Você está mesmo indo embora por causa disso? Estou indo embora porque não consigo ficar aqui agora, pois estar nesta cozinha com você é como me afogar. Fui até o nosso quarto, aquele que compartilhávamos há 6 anos, e comecei a tirar roupas do armário. Owen me seguiu, parado na porta. Se você for embora hoje à noite, nem se dê ao trabalho de voltar, disse ele. Sua voz agora estava calma, fria. É isso aí, Abby. Se você sair por aquela porta, acabou. Fiz uma pausa. Um suéter em minhas mãos. Há 6 anos, essa ameaça teria funcionado. Eu teria recuado, pedido desculpas, feito o que fosse preciso para consertar as coisas. Mas isso foi antes do carro, antes da sala de conferências, antes de eu finalmente ter percebido o padrão. Está bem, eu disse baixinho. Terminamos. Preparei 2 malas, uma com roupas e outra com documentos, laptop e coisas de que precisaria. Owen ficou parado na porta o tempo todo, me observando com uma expressão que oscilava entre raiva e descrença. Quando terminei, passei por ele sem dizer mais nada. Desça as escadas, atravesse a cozinha e chegue à porta da frente. Você vai se arrepender disso, Owen gritou atrás de mim. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu não respondi. Saí para a noite quente de Fênix, joguei minhas malas no porta-malas de outro carro de aplicativo e dei ao motorista o endereço de Raquel e a cidade de Tempe. Raquel estava me esperando quando cheguei. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço. Você fez a coisa certa, ela disse. Você fez a coisa certa. Deixei que ela me guiasse para dentro. Ela serviu vinho, pediu comida para a viagem e não fez perguntas para as quais eu não estivesse preparado para responder. Encolhi-me no sofá dela e tentei respirar fundo para conter o pânico que crescia em meu peito. Meu celular ligou de novo e não parava de vibrar. A mãe de Owen, seu irmão e Charlotte novamente. Todas elas com variações da mesma mensagem. Eu estava destruindo a família deles. Eu fui cruel. Eu era vingativo. Eu ia me arrepender disso. Bloqueei os números um por um. Na manhã seguinte, acordei no sofá da Raquel com uma mensagem da Helena. Retirado às 8 horas da manhã, tanque cheio, limpeza profissional. Bem-vindo de volta. Havia uma foto anexada. Meu Audi estacionado na minha vaga reservada nos cotes dele Tech Plaza, brilhando sob o sol da manhã. Comecei a chorar e não consegui parar. Raquel fez café para mim, deixou-me chorar e, por fim, perguntou, o que você precisa fazer hoje? Preciso ligar para o Paul, eu disse. Meu supervisor. Ele me enviou um e-mail ontem sobre as avaliações de desempenho. Preciso ouvir a história completa. Paul atendeu ao terceiro toque. Abigail, que bom que você ligou.
Conte-me tudo, eu disse. Por favor. Então, ele fez. Owen não havia apenas sugerido diminuir minha avaliação no mês passado. Ele vinha fazendo isso há 2 anos. Em todos os ciclos de avaliação, Owen sempre encontrava um momento para chamar Paul para um canto. No corredor, na sala de descanso, até mesmo no estacionamento, plante sementes de dúvida. Ele dizia coisas como: tenho receio de que Abigail esteja se concentrando demais no lado técnico e perdendo de vista a dinâmica da equipe, explicou Paul, com a voz carregada de culpa. Ou, acho que ela está relaxando um pouco neste trimestre, não acha? Ele foi sutil, nunca me dizendo diretamente o que fazer, apenas sugerindo, insinuando. E eu ouvi porque ele é do RH e você é a esposa dele, e eu pensei que ele soubesse de algo que eu não sabia. Mas alguém sabia? Perguntei. Eu não acho. Ele sempre me pegava sozinha. E tenho vergonha de dizer que nunca questionei isso. Eu deveria ter feito isso. Sinto muito, Abigail. Depois que desliguei o telefone, sentei no quarto de hóspedes da Raquel e fiquei olhando para a parede. 2 anos. Owen vinha minando sistematicamente minha carreira há 2 anos, enquanto me dizia, sorrindo, que tinha orgulho de mim em eventos da empresa. Ao mesmo tempo que se apresenta como um marido compreensivo. Meu telefone tocou. Lena, você pode vir esta tarde? Ela perguntou. Richard Tim quer falar com você. Estamos dando início a uma investigação formal e precisamos lhe fazer algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Abigail, tudo, cada interação que você teve com Owen no trabalho, cada decisão que ele possa ter influenciado, cada vez que ele usou sua posição de forma inadequada. Precisamos de um quadro completo. Cheguei ao escritório às 14 horas. Helena me encontrou no saguão e me levou até uma sala de conferências onde eu nunca tinha estado antes. Uma das salas do andar executivo, com poltronas de couro e vista para todo o parque tecnológico. Richardson estava lá. Havia também 2 pessoas que eu não reconheci. Um homem e uma mulher internos caros, com blocos de anotações e equipamentos de gravação. Abigail Richard disse, levantando-se para apertar minha mão. Obrigado por ter vindo. Esses são nossos consultores externos. Nós os trouxemos para garantir que esta investigação seja conduzida adequadamente. Por favor, sente-se. Durante as próximas 2 horas, eles me fizeram perguntas. Eles gravaram tudo. Eles fizeram anotações. Eles pediram detalhes que eu havia esquecido, datas que eu não conseguia lembrar, um contexto que eu tive que juntar as peças. Contei a eles sobre Trevor, sobre o colega de quarto de Owen, sobre minhas avaliações de desempenho e sobre as reclamações que haviam desaparecido. A cada resposta, a expressão do advogado ficava mais séria. Finalmente, Richard recostou-se na cadeira e olhou diretamente para mim. Abigail, o que você descreveu representa sérias violações das políticas da empresa e da ética profissional. Vamos colocar Owen em licença administrativa imediata enquanto concluímos esta investigação. Levamos essas alegações muito a sério. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Entraremos em contato, disse Richard. Obrigado pela sua honestidade. Saí daquela sala de conferências com a sensação de ter detonado uma bomba que iria remodelar tudo. Saí do prédio das Scottsdale Tech naquela tarde com a sensação de estar caminhando na água. Tudo se movia lentamente, parecia distante, como se eu estivesse observando minha própria vida de algum lugar fora do meu corpo. Richard tinha acabado de me dizer que iriam colocar Owen em licença administrativa. Investigação em andamento. Essas palavras não paravam de ecoar na minha cabeça. Eu já tinha feito isso. Eu daria início a isso. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar ao estacionamento. A mãe de Owen. Encarei o nome dela na tela, com o polegar pairando sobre o botão de recusar. Então pensei no pagamento inicial. Cerca de 6 anos de jantares de domingo na casa deles, a maneira como ela me acolheu na família, me chamando de filha, me fizeram sentir que eu pertencia àquele lugar. Eu respondi, Abigail. Sua voz estava embargada pelas lágrimas. Por favor, diga-me que isso não é verdade. Por favor, diga-me que você não fez isso com meu filho, Sra. Callahan, 18 vezes. Ela interrompeu a voz, que começou a se elevar.
Eu te liguei 18 vezes hoje. 18. E você ignorou todas elas até agora. Estive em reuniões. A empresa está destruindo a carreira do meu filho por sua causa. Ela estava chorando agora. Soluços profundos que faziam suas palavras saírem embargadas. Como você pôde fazer isso com ele? Um deles te deu tudo. Um lar, uma vida, respeito. Ele apoiou sua carreira mesmo quando as pessoas diziam que ele não deveria se casar com alguém tão ambiciosa. E é assim que você lhe retribui? Meu peito apertou. Não é assim. Owen violou a política da empresa. Ele doou bens da empresa sem autorização. Ele está manipulando a situação por causa de um carro. Sua voz ficou estridente. Você está destruindo a vida dele por causa de um carro. Supere seu orgulho. Não se trata de orgulho. Ele vem sabotando minhas avaliações de desempenho há 2 anos. Ele abriu um cartão de crédito em meu nome sem me consultar. Ele também tem se aproveitado de sua posição. Você é um mentiroso. As palavras se sobressaem a tudo mais. Retirado. Final. Você é um mentiroso e um manipulador. Ela continuou, com a voz trêmula. Você seduziu meu filho. Você o fez pensar que o amava. E agora você está tentando arruiná-lo porque não consegue mais controlá-lo. Porque ele finalmente se impôs a você. Não foi isso que aconteceu. Conheço meu filho há 34 anos. Eu sei quem ele é e sei reconhecer uma interesseira quando a vejo. Ela desligou. Fiquei parada no estacionamento, com o telefone ainda pressionado contra a orelha, ouvindo o silêncio. Isso foi apenas o começo. O irmão de Owen fez uma publicação no Facebook naquela noite. Eu não percebi de início. Eu vim evitando as redes sociais, mas Raquel me mostrou o rosto tenso, tomado pela raiva. Algumas pessoas são capazes de destruir uma família inteira por causa de bens materiais. Algumas pessoas valorizam mais as coisas materiais do que os relacionamentos. Algumas pessoas se esquecem de suas origens e de quem as ajudou a chegar onde estão. Orando pelo meu irmão neste momento difícil. Os comentários foram piores. Amigos da família de Owen, pessoas que conheci em feriados e aniversários. Todos dando suas opiniões sobre a pessoa não identificada que claramente era terrível. É muito triste quando as pessoas mostram quem realmente são. Seu irmão merece muito mais. Orando por ele. Algumas pessoas são apenas aproveitadoras. Não leia isso, disse Raquel, tentando pegar meu celular. Eles não sabem do que estão falando. Mas eu não conseguia parar de rolar a tela, vendo pessoas que tinham sorrido para mim, me abraçado, me acolhido em suas reuniões familiares, e vendo todas elas decidirem que eu era vilã sem saber nada da história real. A tia de Owen deixou uma mensagem de voz no dia seguinte. Eu a tinha encontrado talvez 2 vezes. Uma vez no casamento, uma vez numa festa de Natal há 3 anos. Sua voz era fria, seca. Só quero que você saiba que nós tivemos como você realmente é. Uma interesseira que nunca valorizou o que essa família fez por você. A mãe de Owen está devastada. Seu pai mal consegue fazer suas necessidades. Você destruiu a reputação de um homem bom, sua carreira, sua vida. Para quê? Porque você não conseguiu o que queria. Espero que você esteja feliz consigo mesmo, ah? Espero que tenha valido a pena. A mensagem de Charlotte chegou naquela noite. 5 parágrafos, com espaçamento simples. Tudo começou com uma lista de todos os sacrifícios que Owen supostamente fez pelo nosso casamento. Como ele aceitou o cargo de diretor de RH nas cortes dele Tech em vez da posição com salário mais alto na Califórnia porque eu não queria me mudar. Como ele me apoiou em períodos difíceis quando eu estava lidando com o estresse no trabalho. Como ele me defendeu perante a família dele quando eles se preocuparam que eu fosse muito focada na carreira para ser uma boa esposa. Nada disso era verdade, ou melhor, tudo era verdade em alguma versão alternativa da realidade onde Owen era o herói e eu era a esposa difícil e exigente que precisava ser controlada. O texto terminou com um asterisco. Espero que você esteja feliz. Você destruiu um bom homem. Um homem que te amava. Um homem que te deu tudo. E para quê? O carro. Seu orgulho.
Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez ao meu irmão. Nenhum de nós fará isso. Asterisco. Sentei-me no sofá da Raquel e li aquela mensagem repetidas vezes até que as palavras se misturaram. Eles estão errados. Raquel disse, sentando-se ao meu lado. Você sabe disso, não é? Eles estão completamente errados. Será mesmo? Minha voz saiu fraca. Talvez eu esteja exagerando. Talvez eu devesse simplesmente ter dito não faça isso. A voz de Raquel era aguda. Não faça isso. Não deixe que reescrevam o que realmente aconteceu. Mas era difícil não fazer isso quando todos ao seu redor contavam a mesma história, que você era o problema, o difícil, a pessoa que destruiu tudo. Torna-se mais fácil acreditar neles do que confiar na própria experiência. Minha mãe ligou na manhã seguinte. Querida, ela começou, e eu já conseguia sentir a preocupação em sua voz, a apreensão. Raquel me contou o que tem acontecido com Owen, a empresa e tudo mais. Ela te contou o que o Owen fez? Ela me disse que houve um problema com um carro e que você está ficando com a Raquel agora. Pausa. Abby, você tem certeza de que não está exagerando? Eu sei que o casamento é difícil, mas é uma questão de compromisso. Talvez vocês dois devessem consultar um terapeuta antes que destruam tudo. Eu estava sentada no quarto de hóspedes da Raquel, olhando fixamente para o teto. A mesma conversa, pessoa diferente. Mãe, ele deu o carro da minha empresa sem me consultar. Ele vem sabotando minhas avaliações de desempenho há 2 anos. Ele abriu um cartão de crédito em meu nome. Não se trata de fazer concessões. Silêncio do outro lado da linha. Mas ele é seu marido. Você fez votos. Para o bem ou para o mal, lembre-se que isto não é pior, mãe. Isso é abuso. Abuso. A voz dela se elevou. Querida, abuso é uma palavra forte. Owen nunca te bateu, bateu? Não. Mas talvez abuso não seja a palavra certa. Talvez você esteja apenas passando por uma fase difícil. Todos os casamentos têm momentos difíceis. Fechei os olhos. Mãe, ele me controla há 6 anos. Outra longa pausa. Só não quero que você cometa um erro do qual se arrependerá. O divórcio é difícil. Você ficará sozinho. E as pessoas vão achar que você é difícil se terminar com ele por causa de coisas assim. Coisas desse tipo, eu repetia. As palavras tinham um gosto amargo. Você sabe o que eu quero dizer? Casais casados resolvem seus problemas juntos. Eles não desistem ao primeiro sinal de problema. Este não é o primeiro sinal de problemas. São 6 anos de problemas que venho ignorando. Mas querida, eu preciso ir, mãe. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. 20 minutos depois, Raquel me encontrou ainda sentada na cama, olhando para o nada. Sua mãe? Ela perguntou gentilmente. Assenti com a cabeça. Deixe-me adivinhar. Ela acha que você está exagerando. Ela acha que eu deveria fazer terapia, resolver as coisas, não desistir tão facilmente. Raquel sentou-se ao meu lado. Nem mesmo as pessoas que nos amam conseguem sempre perceber o que estamos passando, especialmente quando quem nos machuca é bom em parecer normal. 2 semanas se arrastaram. Owen ficou na casa de sua mãe. Eu fiquei na casa da Raquel. A investigação da empresa prosseguiu. Então Helena ligou. Richard e o departamento jurídico já terminaram de analisar tudo, disse ela, com a voz cuidadosamente neutra. Você pode entrar? Temos algo para lhe contar. Eu a conheci na mesma sala de conferências da diretoria. Richard Tim estava lá novamente, juntamente com os 2 advogados de antes. Abigail, começou Richard, o que descobrimos durante nossa investigação foi mais abrangente do que prevíamos inicialmente. Ele deslizou uma pasta pela mesa em minha direção. Abri a caixa com as mãos tremendo. A contratação de Trevor não se resumiu apenas à presença de Owen no painel. Owen havia reescrito as notas de avaliação de Trevor após a conclusão da entrevista, alterando as notas de reprovação para notas de aprovação. Em seguida, ele apresentou as notas falsificadas como registro oficial.
A promoção que o colega de quarto de Owen recebeu não se beneficiou apenas da consultoria de Owen. Owen havia escrito avaliações de colegas falsas elogiando o trabalho do colega de quarto e a submeteu como se fossem de colegas reais. Minhas avaliações de desempenho não foram as únicas. Owen havia manipulado. Eles encontraram outros 3 funcionários cujas avaliações haviam sido sistematicamente reduzidas ao longo de vários ciclos de avaliação. Todas as pessoas que, de alguma forma, irritaram Owen ou questionaram suas decisões. E houve denúncias, queixas de assédio que haviam sido registradas no RH e apresentadas a Owen, mas que desapareceram sem uma investigação adequada porque os funcionários acusados eram pessoas de quem Owen gostava ou com quem tinha algum tipo de relacionamento. Isso representa um abuso sistemático de poder ao longo de vários anos, disse Richard. Fraude, falsificação de registros, retaliação e falha na investigação adequada de denúncias de má conduta. Encarei os papéis à minha frente, sem conseguir processar tudo. Estamos dando uma escolha ao Owen, continuou Richard. Ele pode se demitir sem alarde com um pacote de indenização padrão, ou podemos demiti-lo por justa causa. Se rescindirmos o contrato por justa causa, somos obrigados a reportar certas violações aos órgãos de supervisão do setor. Isso pode afetar sua capacidade de trabalhar em RH em qualquer outro lugar. O que ele escolheu? Perguntei. Ele tem 48 horas para decidir. Mas Abigail, você deveria saber se ele se demite ou é demitido. Isso acabou. Owen não trabalhará mais nas Scottsdale Tech. Saí daquela reunião me sentindo anestesiado. Não se tratava mais apenas do carro. Tratava-se de anos de corrupção. Eu estava perto demais para ver anos de manipulação de pessoas, sistemas e carreiras por parte de Owen, enquanto se apresentava como diretor de RH profissional e competente em quem todos confiavam. Naquela noite, encontrei-me com Melissa em um escritório no centro da cidade. Ela trouxe uma pessoa nova, Catherine Vance, uma advogada especializada em direito de família, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Você precisa entrar com um pedido de divórcio, disse Catherine sem rodeios. Não no próximo mês. Não quando as coisas se acalmarem. Então, ela espalhou papéis sobre a mesa. No Arizona, os bens são comunitários. Tudo que for adquirido durante o casamento será dividido automaticamente em partes iguais, 50-50. Mas ela olhou diretamente para mim. O cartão de crédito que ele abriu em seu nome sem o seu consentimento é fraude. A forma como ele manipulou sua carreira é abuso econômico. Podemos argumentar que ele prejudicou seu potencial de ganhos e que você merece uma indenização. Minhas mãos tremiam enquanto eu assinava o contrato de prestação de serviços. Ele vai lutar contra isso. Catarina alertou. Homens como Owen não desistem facilmente. Você está preparado para isso? Refleti sobre as últimas 2 semanas, as mensagens de voz, as mensagens de texto, as postagens nas redes sociais. A família de Owen me pintando como vilão em uma história que eles não entendiam. Estou preparado, eu disse. Naquela noite, Owen recebeu os papéis do divórcio na casa de sua mãe. Ele me ligou à meia-noite. Você está mesmo fazendo isso? Sua voz estava rouca e embargada depois de tudo que passamos ao longo desses 6 anos. Você está realmente jogando tudo fora. Sim, eu disse. Eu realmente vou fazer isso. Você vai se arrepender disso, Abby. Sua voz mudou, ficou fria. Vou garantir que você se arrependa disso. Vou garantir que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. A ligação caiu. Sentei-me na escuridão do quarto de hóspedes de Raquel, com o celular ainda na mão, me perguntando se eu seria forte o suficiente para o que estava por vir. Então me lembrei das palavras de Helena. Asterisco, você estava sobrevivendo. Há uma diferença. Asterisco. Eu não aguentava mais sobreviver. Era a hora de viver. Na manhã seguinte à ligação telefônica de Owen à meia-noite, acordei no sofá de Raquel com o celular agarrado na mão e um gosto amargo de arrependimento na boca. Não me arrependo de ter pedido o divórcio, mas sim de ter levado 6 anos para chegar a essa situação. Catherine Vance ligou às 8 horas da manhã. Owens contratou um advogado, disse ela sem rodeios. Gerald Hoffman. Você conhece esse nome? Eu não fiz isso.
Ele é caro e é cruel. Especializado em divórcios de alto conflito. Ele vai vir para cima de você com tudo. Abigail, você está preparada para isso? Não sei. Eu disse honestamente. O que significa difícil? Significa pedidos de descoberta elaborados para intimidar. Significa depoimentos em que tentarão fazer você chorar. Significa que eles vão vasculhar todos os aspectos da sua vida em busca de munição. O primeiro pedido de descoberta chegou naquela tarde por e-mail. 23 páginas de solicitações, 5 anos de declarações de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que já tive, extratos de cartão de crédito, registros de emprego, avaliações de desempenho, e-mails entre mim e Owen, mensagens de texto, postagens em redes sociais, registros de terapia, se eu tivesse algum. Eles estão pescando, explicou Catherine quando encaminhei a mensagem para ela. Eles estão procurando qualquer coisa que possa usar para te pintar como instável, vingativo ou motivado por interesses financeiros. Eu não tenho registros de terapia, eu disse. Owen sempre dizia que terapia era para pessoas que não conseguiam lidar com seus problemas como adultos. O silêncio de Catherine do outro lado da linha era carregado de significado. Então, é claro, ele fez. Comece a reunir todo o resto desta lista. E Abigail, isto vai piorar antes de melhorar. Ele tinha razão. Passamos as 2 semanas seguintes compilando documentos. Catherine era meticulosa, organizada e estratégica. Para cada documento solicitado pelo advogado de Owen, ela tinha uma resposta pronta. O cartão de crédito que Owen abriu estava em meu nome. Tínhamos o formulário de inscrição com a caligrafia dele, não a minha. Tínhamos extratos bancários mostrando compras que eu nunca fiz, equipamentos de golfe, jantares caros em restaurantes onde eu nunca estive, uma jaqueta de couro que eu nunca vi, mensagens de texto sobre o carro. Tínhamos capturas de tela de até 3 semanas atrás mostrando o padrão de manipulação emocional e evasivas de Owen. As avaliações de desempenho. Recebemos e-mails de Paul, meu supervisor, documentando a interferência de Owen. Tínhamos o relatório de investigação da empresa, que detalhava a manipulação sistemática. Isso é bom, disse Catherine, examinando tudo que estava espalhado sobre sua mesa de reuniões. Isso é muito bom. Eles vão alegar que você orquestrou a demissão de Owen para obter vantagem no divórcio. Vamos demonstrar que a investigação da empresa foi independente, minuciosa e constatou irregularidades reais. Será suficiente? Deveria ser, mas Hoffman vai distorcer os fatos de qualquer maneira. Ele dirá que você é uma esposa vingativa que usa suas conexões na empresa para destruir seu marido. O primeiro documento formal apresentado por Owen ao tribunal chegou uma semana depois. Catherine tinha me avisado que seria ruim, mas nada me preparou para ver aquilo por escrito. O réu manipulou sistematicamente a liderança da empresa para orquestrar a demissão do requerente em retaliação a uma pequena divergência relativa ao uso temporário de um veículo. As ações dos réus demonstram um padrão de comportamento vingativo e crueldade calculada, com o objetivo de prejudicar financeiramente a requerente e obter vantagem no processo de divórcio. Li 3 vezes, cada palavra me atingindo como um golpe físico. Isso não é verdade, eu disse para Catherine. Nada disso é verdade. Eu sei, mas é exatamente isso que eles vão argumentar. Owen se pinta como vítima da sua manipulação. Precisamos estar preparados para contestar essa narrativa com fatos. Naquela noite, não consegui dormir. Eu estava deitada no quarto de hóspedes da Raquel, encarando o teto, repassando os últimos 6 anos, imaginando se existiria alguma versão dos acontecimentos em que eu fosse, de fato, a vilã que Owen estava descrevendo. Então meu telefone explodiu com um e-mail. 2 da manhã, de um endereço que eu não reconheci. Assunto do e-mail, Owen Callahan. Meu primeiro instinto foi apagá-lo. Provavelmente mais assédio por parte da família dele. Provavelmente alguém me dizendo que eu destruí um bom homem. Mas algo me fez abri-lo. Prezada Abigail, meu nome é Vanessa Pritchard. Trabalhei nas Scottsdale Tech de 2018 a 2020 no departamento de RH, sob a supervisão de Owen. Estou entrando em contato porque soube da investigação e do seu divórcio por meio de contatos em comum, e acho que você deveria saber que não é a primeira pessoa a quem ele fez isso. Se você estiver disposto a se encontrar comigo, tenho informações que podem ajudar no seu caso.
Eu entendo se você não quiser. Provavelmente isso já é bastante assustador, mas eu gostaria que alguém tivesse me avisado sobre ele antes de eu começar a trabalhar lá. Talvez eu possa pelo menos te ajudar agora, Vanes. Encaminhei o e-mail para Caterina imediatamente. Ela me ligou às 8 horas da manhã. Você conhece essa pessoa? Não. Nunca ouvi falar desse nome. Vou pedir ao meu investigador que faça uma verificação de antecedentes. Se ela for legítima, isso pode ser importante, mas tenha cuidado. Isso também pode ser alguém do lado de Owen tentando obter informações. Vanessa fez o check-out. Ela trabalhava no Departamento de Recursos Humanos da Scottsdale Tech, pediu demissão em 2020 e agora trabalha para uma organização sem fins lucrativos em Phoenix. O investigador de Catherine não conseguiu encontrar nenhuma ligação com a família ou os amigos de Owen. Nos encontramos 3 dias depois em uma cafeteria em Phoenix, território neutro, local público seguro. Vanessa era mais nova do que eu, talvez perto dos 30 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos que pareciam mais velhos do que seu rosto. Ela estava nervosa, mexendo inquietamente com a xícara de café, olhando em volta como se estivesse preocupada que alguém pudesse nos ver. Obrigada por me receber, disse ela. Eu não tinha certeza se você faria isso. Seu e-mail dizia que Owen também fez algo com você. Ela assentiu com a cabeça. Eu tinha 26 anos quando comecei a trabalhar para ele. Acabei de sair da pós-graduação e estou no meu primeiro emprego de verdade na área de RH. Owen me pareceu incrível a princípio, encantador, prestativo, sempre elogiando o meu trabalho. Ele me fez sentir como se eu fosse realmente boa no meu trabalho. Suas mãos apertaram a xícara de café. Então ele começou a me pedir para fazer coisas que não estavam na minha descrição de cargo. Fazer recados pessoais, buscar a roupa na lavanderia, comprar café para a esposa. Senti um frio na barriga. Ele nunca usou seu nome, apenas o nome da minha esposa. Ele dizia coisas como: minha esposa está muito exigente hoje. Preciso que você pegue o café favorito dela para que ela fique de melhor humor, ou a minha esposa não aprecia o quanto eu trabalho, mas você entende, não é? Eu me senti mal. Pensei que estava sendo útil, continuou Vanessa. Achei que estava demonstrando iniciativa, mas aí ele começou a ultrapassar outros limites. Ele me mandou uma mensagem tarde da noite, às 11 da noite, sobre assuntos de trabalho que poderiam ter esperado até de manhã. Ele elogiava minha aparência de maneiras que me pareciam estranhas. Esse vestido fica muito bem em você, ou você deveria usar o cabelo solto com mais frequência. Sua voz ficou mais baixa. Quando comecei a namorar alguém, Owen ficou estranho com isso. Fez perguntas indiscretas sobre meu namorado. Fiz piadas sobre ele não ser bom o suficiente para mim. Sugeriu que eu poderia fazer melhor. Quando lhe disse que era inapropriado discutir minha vida pessoal daquela maneira, tudo mudou. Ela pegou o celular e me mostrou capturas de tela, mensagens de texto do Owen. Você está sendo ingrato e pouco profissional. Eu investi muito no seu desenvolvimento. Estou decepcionado com sua atitude ultimamente. Costumava ser um ótimo jogador de equipe. Se você não consegue lidar com feedback construtivo, talvez a área de recursos humanos não seja ideal para você. E-mails que documentavam problemas de desempenho que Vanessa insistia serem completamente inventados. Ela recebeu advertências por atraso, mesmo tendo comprovantes de horário que comprovavam que estava no horário. Queixas sobre sua atitude negativa e dificuldade em trabalhar com outras pessoas. Ele começou a difamar minha reputação, disse Vanessa, contando para outras pessoas do RH que eu era difícil de lidar e que tinha problemas pessoais que afetavam meu julgamento. Apresentei uma queixa ao supervisor dele sobre as mensagens e comentários inapropriados. O que aconteceu? Nada. Owen era muito bom em encobrir seus rastros. Ele disse que estava apenas sendo um mentor solidário, que eu havia interpretado mal suas mensagens, que eu obviamente estava passando por algo pessoal que estava afetando minha percepção. Você me fez parecer louco. Eu conheci essa sensação, exatamente essa sensação de ser levado a questionar a própria realidade. No fim, acabei desistindo. Vanessa disse, foi mais fácil do que lutar. Consegui outro emprego, segui em frente e tentei esquecer o assunto. Por que você está me dizendo isso agora? Ela olhou diretamente para mim.
Porque quando soube que Owen estava sendo investigado, percebi que não era o único. Esse era o padrão dele. Ele encontra alguém que pode controlar, alguém mais jovem, alguém grato, alguém que confia nele, e quando essa pessoa resiste, ele a destrói. Conversamos por mais 1 hora. Vanessa me contou sobre outras coisas que ela havia notado enquanto trabalhava com Owen. A maneira como ele ajudou o primo a ser contratado, apesar de ter falhado na entrevista. A maneira como ele fazia comentários negativos sobre funcionárias que eram ambiciosas demais ou que não sabiam trabalhar em equipe. A maneira como ele descartava as queixas de assédio quando os acusados eram homens de quem ele gostava. Estou disposta a testemunhar, disse Vanessa quando estávamos saindo. Se isso ajudar, se isso o impedir de fazer isso com outra pessoa. Depois que Vanessa foi embora, sentei no meu carro no estacionamento e chorei. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de raiva, lágrimas de frustração. Lágrimas pela jovem de 26 anos que estava animada com seu primeiro emprego de verdade e acabou sendo manipulada e vítima de gaslighting até desistir. Lágrimas por mim mesma, que passei 6 anos sendo manipulada da mesma maneira. Naquela noite, fiz algo que vim evitando. Revisitei minha própria trajetória profissional com um novo olhar, buscando padrões que eu estava muito envolvida para enxergar. Fui promovido a arquiteto de soluções sênior no ano passado. Isso foi real. Eu conquistei isso através do meu trabalho, dos meus sistemas, das minhas contribuições para a empresa. Mas e antes disso? Há 3 anos, candidatei-me ao cargo de arquiteto principal, cheguei à fase final, mas acabei sendo preterido em favor de alguém com menos experiência. Há 2 anos, candidatei-me ao cargo de vice-presidente de engenharia. Mais uma vez, rodada final. Mais uma vez, passou despercebido. Na época, eu dizia para mim mesmo que não estava pronto, que precisava de mais experiência e que os outros candidatos eram simplesmente mais adequados. Mas e se isso não fosse verdade? Entrei em contato com Tom, um ex-colega que havia participado da comissão de contratação do vice-presidente. Nos encontramos para almoçar em um restaurante em Tempe. Preciso te perguntar uma coisa, eu disse depois que fizemos o pedido. E preciso que você seja completamente honesto. Tom parecia nervoso. Ok. Há 2 anos, candidatei-me ao cargo de vice-presidente de engenharia. Cheguei à rodada final. Por que eu não consegui? Ele se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Abby, isso foi há muito tempo. Por favor, preciso saber. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Em seguida, Owen falou em particular com a comissão de contratação. Após sua última entrevista, meu coração começou a acelerar. O que ele disse? Ele disse que você era brilhante tecnicamente. Isso não estava em questão, mas ele tinha preocupações sobre a sua presença como líder. Ele disse que você estava passando por alguns problemas pessoais que estavam afetando seu julgamento e que talvez fosse melhor esperar mais 1 ou 2 anos antes de promovê-lo a esse nível. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Alguém questionou se ele era seu marido? Presumimos que ele te conhecia melhor do que nós. Voltei dirigindo para o apartamento da Raquel alguns dias depois. Sentada no quarto de hóspedes dela, fiquei fazendo contas de cabeça. O cargo de vice-presidente de engenharia teria representado um aumento salarial de 40%. Participação acionária, um lugar à mesa da diretoria. Quanto dinheiro eu perdi porque Owen me sabotou silenciosamente? Quantas oportunidades deixei escapar porque o homem que dizia me amar estava sistematicamente sabotando minha carreira? Peguei meu laptop e comecei a fazer uma lista. Cada promoção para a qual me candidatei, cada oportunidade que não deu certo, cada vez que fui preterido e dizia para mim mesmo que simplesmente ainda não estava pronto. O padrão estava lá, claro e inegável, uma vez que eu soube onde procurá-lo. Owen não estava apenas manipulando minhas avaliações de desempenho há 2 anos. Ele vinha sabotando toda a minha trajetória profissional desde o início. Enviei para Catherine tudo o que havia descoberto. A lista de promoções para as quais eu não fui selecionado. A confissão de Tom sobre a interferência de Owen no processo de contratação do vice-presidente. A linha do tempo mostrando exatamente quanto dinheiro e oportunidades eu perdi porque meu próprio marido estava me sabotando silenciosamente. Isso é explosivo, disse Catherine quando nos encontramos no dia seguinte. Não se trata mais apenas do carro ou do cartão de crédito.
Isso é abuso econômico sistemático. Vamos usar isto. A audiência de divórcio foi marcada para a primeira semana de março, 8 meses depois de eu ter dado entrada no processo. 8 meses de investigações, depoimentos e manobras legais. 8 meses em que o advogado de Owen, Gerald Hoffman, tentou me pintar como vingativo e instável. 8 meses de espera para poder contar a minha verdade em um lugar onde ela realmente importasse. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Eu estava deitada no quarto de hóspedes de Raquel, que a essa altura já era mais meu quarto do que de hóspedes, encarando o teto e ensaiando o que diria no tribunal. Você vai se sair muito bem, disse Raquel, trazendo-me chá às 2 horas da manhã. A verdade está do seu lado. E se a verdade não for suficiente? Quem será? Ritter é boa. As provas são irrefutáveis. E Abby, finalmente você vai poder dizer tudo o que guardou por 6 anos. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Paredes bege, iluminação fluorescente, aquele cheiro característico de carpete velho e ar-condicionado. Owen já estava lá quando cheguei, sentado à mesa com Gerald Hoffman. Ele vestia um terno cinza escuro, impecavelmente cortado, o cabelo penteado e a expressão cuidadosamente neutra. Ele parecia o Owen que todos os outros conheciam, profissional, sereno e respeitável. O Owen que enganou todo mundo nas cortes dele Tech por anos, o Owen que convenceu a própria família de que eu era o vilão. Mas eu conhecia o homem por baixo daquele terno. O homem que me ligou à meia-noite para dizer que eu me arrependeria de deixá-lo. O homem que destruiu sistematicamente a minha carreira enquanto afirmava apoiá-la. O homem que me fez sentir louca por 6 anos. A juíza Patrícia Brennan entrou e todos nós nos levantamos. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque rigoroso e uma expressão que não revelava nada. Sente-se, disse ela. Vamos começar. Hoffman chamou Owen ao banco das testemunhas primeiro. Owen caminhou de cabeça erguida, com as mãos firmes enquanto as colocava sobre a Bíblia, e jurou dizer a verdade. Então ele se sentou, e Hoffman começou seu interrogatório. Senhor Callahan, pode descrever seu casamento a ré? A expressão de Owen tornou-se mais suave, mais triste. Eu achava que tínhamos um bom casamento. Eu amava Abby. Apoiei a carreira dela, mesmo quando isso significava sacrificar minhas próprias oportunidades. Quando ela foi promovida a arquiteta de soluções sênior, fiquei muito orgulhoso dela. Eu a incentivei a aceitar, mesmo sabendo que isso significaria mais estresse, mais tempo no trabalho e mais tempo longe de nós. Era uma mentira tão bem elaborada, repleta de verdades suficientes para que alguém desavisado pudesse acreditar nela. Quando as coisas começaram a mudar? Hoffman perguntou. Depois da promoção, disse Owen, com a voz carregada de uma tristeza fingida. Ela ficou obcecada por status, por controle. Tudo tinha que ser exatamente do jeito dela. Se eu tomasse uma decisão sem consultá-la primeiro, ela ficaria brava. Se eu tentasse ajudar minha família, ela me acusaria de colocá-los acima dela. Observei a juíza tentando decifrar sua expressão. Ela estava fazendo anotações, com um rosto neutro. Pode informar ao tribunal o que aconteceu com o veículo? Hoffman perguntou. Minha irmã Charlotte estava passando por um momento difícil, disse Owen. O carro dela tinha variado e ela tinha entrevistas de emprego marcadas. Perguntei a Abby se a Charlotte poderia pegar o carro dela emprestado por alguns dias, só temporariamente. Até que Charlotte conseguisse consertar o próprio carro. Abby concordou a princípio, mas depois mudou de ideia. Ela começou a exigir o carro de volta, dizendo que era propriedade da empresa, transformando tudo num grande problema. Sua voz embargou um pouco, como se ele estivesse se esforçando para manter a compostura. Quando me recusei a exigir imediatamente a devolução do carro da minha irmã, quando pedi a Abby que tivesse um pouco de compaixão pela minha família, ela foi até o chefe dela e alegou que eu havia doado propriedade da empresa. Ela usou seu relacionamento com Helena Rodrigues para manipular a situação, para me fazer parecer incompetente, para destruir minha carreira por pura maldade. Senti a mão de Catherine no meu braço, me dando apoio. Mantenha calma, disse o toque. Chegará a nossa vez. Hoffman explicou a Owen mais detalhes da narrativa. Como eu supostamente orquestrei a investigação da empresa. Como eu havia entrado com o pedido de divórcio não por causa de problemas reais,
mas porque queria puni-lo por não me deixar controlar todos os aspectos de nossas vidas. Foi uma atuação magistral. A voz de Owen era firme, sincera, ferida. Ele parecia um homem que tinha feito tudo certo e que fora traído por uma esposa que se transformará em alguém que ele não reconhecia. Quando Hoffman terminou, Catherine se levantou. Sr. Callahan, disse ela, com uma voz agradável, quase coloquial. O senhor testemunhou que era um marido que apoiava e incentivava a carreira da sua esposa. Isso está correto? Sim. Você se orgulhou da promoção dela a arquiteta de soluções sênior. Claro. Catherine caminhou até sua mesa e pegou uma pasta grossa. Então, você poderia explicar esses e-mails? Ela pegou cópias impressas, entregou cópias ao juiz Hoffman e mostrou uma para Owen. Estas são mensagens suas para Paul Henderson, supervisor direto da Sra. Morrison, datadas de um período de 2 anos. Nelas, você sugere repetidamente que as avaliações de desempenho dela sejam reduzidas. Em um e-mail de outubro de 2023, você escreve: acho que Abigail está ficando um pouco confiante demais. Talvez uma avaliação que atenda às expectativas ajude a manter os pés no chão. Você pode explicar isso? O rosto de Owen ficou ligeiramente vermelho. Isso foi tirado de contexto. Eu estava tentando protegê-la para que não parecesse que ela estava recebendo tratamento preferencial por ser casada com o diretor de RH. Protejam-na, repetiu Catherine, prejudicando seu histórico de desempenho e custando-lhe bônus. Não é isso que eu quero dizer com essa mensagem de texto? Catherine mostrou uma captura de tela. Esta carta é sua para a Sra. Morrison, datada de setembro do ano passado. Citação: você está ficando ambicioso demais para o seu próprio bem. Talvez você devesse se concentrar mais no nosso casamento e menos em subir na carreira corporativa. Isso soa como um apoio? Eu estava preocupada com o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dela. Ou esta mensagem de voz. Catherine apertou um botão e a voz de Owen ecoou pelo tribunal com clareza cristalina. Paul, é o Owen. Olha, eu sei que a Abby se candidatou àquela vaga de arquiteta principal, mas acho mesmo que ela não está preparada para esse tipo de pressão. Ela tem enfrentado alguns problemas pessoais ultimamente que estão afetando seu julgamento. Talvez seja melhor esperar mais 1 ou 2 anos antes de promovê-la. São apenas meus pensamentos, mas queria compartilhá-los com vocês. O silêncio no tribunal era absoluto. Esses problemas pessoais que você mencionou, disse Catherine. O que eram eles? Owen se remexeu na cadeira. Não me lembro especificamente. Você não se lembra? Você disse ao supervisor da sua esposa que ela tinha problemas pessoais que afetavam seu julgamento, mas não se lembra quais eram esses problemas. Isso foi há 2 anos. Ou você estava simplesmente mentindo para impedir que ela fosse promovida? Objeção, disse Hoffman. Argumentativa e consistente, disse a juíza, mas sua expressão havia mudado. Ela estava olhando para Owen de uma maneira diferente agora. Catherine passou a hora seguinte desmontando sistematicamente a narrativa de Owen. Ela apresentou as conclusões da investigação da empresa, página após página, documentando a má conduta de Owen. Ela apresentou o depoimento de Vanessa sobre o padrão de manipulação dele. Ela me mostrou o pedido de cartão de crédito com a caligrafia de Owen, e os extratos mostravam milhares em compras que eu nunca fiz. Ela apresentou provas de que Owen havia manipulado decisões de contratação, decisões de promoção e avaliações de desempenho. Não só eu, mas outros funcionários também. Quando ela terminou, a dignidade ferida de Owen havia evaporado. Ele estava sentado na cadeira de testemunhas, com uma expressão de encurralamento, como se estivesse preso, o rosto corado de uma raiva mal contida. Sem mais perguntas, disse Catherine. Então chegou a minha vez. Catherine me chamou ao estrado. Minhas mãos tremiam enquanto eu as colocava sobre a Bíblia e jurava dizer a verdade. Mas quando me sentei e olhei para o tribunal, para o rosto vermelho de Owen, para a expressão neutra do juiz, para o aceno firme e encorajador de Catherine, algo dentro de mim se acalmou. Senhora Morrison, começou Catherine. Você pode descrever seu casamento com Owen Callahan? Respirei fundo. Passei 6 anos me diminuindo para que Owen pudesse se sentir maior, eu disse. Pedi desculpas por ter necessidades. Assumi a culpa pela raiva dele.
Acreditei nele quando disse que eu era sensível demais, exigente demais, ambiciosa demais. Deixei que ele me convencesse de que me preocupar com a minha própria carreira fazia de mim uma má esposa. Olhei diretamente para Owen. Mas o carro não era o foco principal. Era sobre o fato de você ter vindo tirando pedaços de mim por anos e eu finalmente ter ficado sem pedaços para dar. Tratava-se de perceber que eu merecia um parceiro que celebrasse meu sucesso em vez de sabotá-lo. Tratava-se de escolher a mim mesma pela primeira vez em 6 anos. Catherine explicou-me tudo detalhadamente. O cartão de crédito, as férias, as avaliações de desempenho, as promoções perdidas. Cada resposta era como tirar um peso que eu carregava. Quando chegou a vez de Hoffman me interrogar, ele se esforçou ao máximo. Sugeriram que eu havia orquestrado a demissão de Owen, que eu havia manipulado a investigação, que eu estava me fazendo de vítima para ganhar simpatia. Mas eu não hesitei. Denunciei o uso não autorizado de propriedade da empresa, deixei isso bem claro. A investigação constatou condutas impróprias que não tinham nada a ver comigo. Owen destruiu a própria carreira. A juíza levou 2 dias para proferir sua decisão. Quando retornamos ao tribunal, a expressão do juiz Brennan era severa. Analisei todas as provas, depoimentos e documentos apresentados neste caso, começou ela. O que tenho observado é um padrão perturbador de manipulação financeira, sabotagem profissional e abuso emocional disfarçados de casamento. Ela me concedeu a casa, aquela que os pais de Owen nos ajudaram a comprar, aquela que ele alegava lhe dar direito a uma parte maior. Ela ordenou que Owen me pagasse uma indenização pelos danos e oportunidades de carreira que perdi devido à interferência dele. $1,7500. Ela negou o pedido de pensão alimentícia dele. Ela ordenou que ele me reembolsasse metade de todas as cobranças fraudulentas no cartão de crédito. Senhor Callahan, disse o juiz Brennan, olhando diretamente para Owen, você usou sua posição, seu casamento e suas conexões familiares como armas para controlar e diminuir sua esposa. Você a sabotou profissionalmente enquanto alegava apoiá-la. Este tribunal considera sua conduta repreensível. O rosto de Owen estava pálido de raiva. Ao sairmos do tribunal, ele tentou se aproximar de mim. Catherine se colocou entre nós. Meu cliente não tem nada a lhe dizer. A voz de Owen era baixa e amarga. Você nunca será feliz, Abby. Eu olhei para ele. Esse homem, a quem tentei agradar durante 6 anos, me causou apenas pena. Eu preferia ficar sozinha, disse eu, do que estar com alguém que me fizesse sentir sozinha. Saí daquele tribunal para a luz brilhante do sol de março e, pela primeira vez em 8 meses, pude respirar fundo. Catherine caminhava ao meu lado, com a pasta em uma das mãos e o celular já à mão para atender ligações de outros clientes. Você se saiu muito bem lá dentro, ela disse. Quero dizer. Você foi claro, calmo e honesto. O juiz viu exatamente o que Owen é. Obrigada, eu disse, por tudo. Esse é o meu trabalho. Ela parou junto ao carro e se virou para me encarar. Mas Abigail, o que você fizer a seguir é a parte importante. Não passe o próximo ano olhando para trás. Esperar ansiosamente. Construa algo novo. Segui o conselho dela. O divórcio foi finalizado em abril. Em maio, eu já havia me mudado do quarto de hóspedes da Raquel, onde morei por quase 1 ano, para um pequeno apartamento em Scottsdale. Apartamento de 1 quarto, janelas amplas e uma varanda com vista para a cidade. Era meu, não nosso. Eu o mobilizei devagar, deliberadamente. Um sofá que eu mesma escolhi. Azul escuro, confortável, nada parecido com aquela coisa bege e rígida que Owen insistira em comprar. Arte nas paredes que eu realmente gostei. Peças abstratas com cores vibrantes que me deixavam feliz ao vê-las. Uma mesa de cozinha onde eu pudesse estender meu laptop e trabalhar sem que alguém me dissesse que eu estava muito focada na minha carreira. O trabalho tornou-se meu refúgio e minha redenção. Eu me dediquei ao projeto de integração da API que havia sido atrasado durante todo o caos. Fiquei até tarde, cheguei cedo e construí algo de que realmente me orgulhei. Minha equipe notou a diferença. O jeito como parei de me desculpar antes de falar. A maneira como tomei decisões com confiança, em vez de ficar repensando cada escolha. Jennifer, minha assistente, me chamou de lado um dia em junho.
Não sei o que aconteceu, disse ela. Mas você é diferente, melhor, mais parecida com a pessoa que eu pensava que você fosse quando comecei a trabalhar para você. Finalmente estou sendo eu mesma, eu disse a ela. Em setembro, 6 meses após a finalização do divórcio, Helena me chamou ao seu escritório. Entrei e encontrei não apenas Helena, mas também Richard Tim, o sócio, à minha espera. Senti um frio na barriga. Aconteceu alguma coisa? Muito pelo contrário, disse Richard, fazendo um gesto para que eu me sentasse. Estamos criando um novo cargo. Vice-presidente de Arquitetura de Soluções. O conselho se reuniu ontem e concordou unanimemente que você é a pessoa certa para o cargo. Eu os encarei, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Helena vem te elogiando há meses. Richard prosseguiu, o projeto de integração da API foi concluído antes do prazo e com custo inferior ao orçado. A taxa de retenção de clientes em sua divisão é a mais alta da empresa. Você orientou 2 arquitetos juniores que agora estão superando pessoas com o dobro da idade deles. Abigail, você é exatamente o que esta empresa precisa em termos de liderança. Não sei o que dizer. Helena sorriu. Diga sim. Você merece isso 100 vezes mais. E Abigail. Dessa vez, ninguém está sussurrando no ouvido de ninguém que você não consegue lidar com isso. A promoção veio acompanhada de um aumento de 40%, participação acionária, uma equipe maior e um assento na mesa diretora. A mesma mesa de diretoria onde decisões sobre minha carreira eram tomadas em salas para as quais eu nunca havia sido convidado. Contratei 2 novos arquitetos naquele outono. Ambas mulheres brilhantes, ambas ávidas por provar o seu valor. Eu os orientei da maneira que gostaria de ter sido orientado, sem joguinhos ou manipulação, apenas com feedback honesto e apoio genuíno. Participei de uma conferência em Seattle em outubro e de outra em Austin em novembro. Em dezembro, eu já havia publicado 2 artigos sobre arquitetura de sistemas e protocolos de segurança que foram selecionados por revistas especializadas. Na festa de fim de ano da empresa, Richard me puxou para um canto perto do bar. Preciso te contar uma coisa, disse ele, em voz baixa. Owen costumava falar de você para mim antes de tudo vir à tona. Ele dizia coisas como, Abigail é brilhante, mas é frágil. Muita pressão e ela vai quebrar. Precisamos ter cuidado com a quantidade de responsabilidade que lhe atribuímos. Tenho vergonha de dizer que acreditei nele. Senti aquela velha e familiar sensação de aperto no peito, mas ela não me consumia como antes. Fico feliz por finalmente ver a verdade, continuou Richard. O que é isso? Que você nunca foi frágil. Você estava sendo esmagado. Eu tinha jurado que não namoraria por pelo menos 1 ano, talvez 2, talvez para sempre, mas James continuava aparecendo. Conheci-o numa conferência de segurança tecnológica em novembro, logo após a minha promoção. Ele estava apresentando sobre vulnerabilidades de API, e eu fiz uma pergunta durante a sessão de perguntas e respostas que se transformou em uma conversa de 30 minutos depois. Ele era alto, falava baixo, tinha mechas grisalhas nos cabelos escuros e rugas de expressão ao redor dos olhos. Divorciada há 3 anos. Arquiteto de segurança cibernética em outra empresa. Não há sobreposição com minha vida profissional. Sem história complicada. Um cara que estava genuinamente interessado no problema técnico que eu havia levantado. Quer tomar um café? Ele perguntou. Gostaria muito de saber mais sobre sua abordagem de integração. O café se transformou em jantar. O jantar se transformou em uma viagem de fim de semana para Sedona, onde fizemos uma trilha, em janeiro. Ele fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Ele comemorou quando lhe contei sobre a conquista de um cliente importante, em vez de tentar minimizar a conquista ou fazer com que tudo girasse em torno dele. Quando finalmente lhe contei sobre Owen e o divórcio, sentados numa trilha de rochas vermelhas com o deserto do Arizona estendendo-se abaixo de nós, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Isso deve ter sido incrivelmente difícil, disse-ele por fim. Sim, mas também era necessário. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ele pegou minha mão, e seu polegar traçou círculos na palma da minha mão. Mas também sou grata porque a mulher que sobreviveu a isso, a mulher que lutou para sair dessa situação, reconstruiu sua carreira e aprendeu a confiar em si mesma novamente, é incrível.
Em março, um ano depois do julgamento, já estávamos passando a maioria dos fins de semana juntos. No apartamento dele ou no meu, caminhando ou cozinhando, ou simplesmente existindo no mesmo espaço sem tensão, cálculos ou medo. Ele nunca me fez sentir que eu era demais, ambiciosa demais ou focada demais na minha carreira. Quando eu me empolgava com um problema técnico, ele se aproximava e fazia perguntas adicionais. Quando eu trabalhava até tarde, ele trazia o jantar para o meu escritório e ficava sentado em silêncio lendo enquanto eu terminava. Numa noite de sábado em abril, estávamos sentados no sofá dele depois do jantar, e ele perguntou com cautela: "O que você acharia de eu conhecer sua mãe?" Olhei para ele, esse homem que me fazia rir, que me desafiava intelectualmente, que nunca tentou me diminuir. Eu gostaria disso. Sim. Sim. Mas James, preciso que você saiba de uma coisa. Eu nunca serei a mulher que se diminui. Eu nunca vou me desculpar pela minha carreira, pela minha ambição ou por ocupar espaço. Se isso for um problema, ele me puxou para mais perto e beijou minha testa. Bom. Eu não quero que você seja a mulher que você é. Ambiciosa, determinada, brilhante, ocupando todo o espaço que merece. É exatamente essa pessoa que eu quero. Encontrei Owen numa tarde de sábado, no final de maio, no estacionamento de um supermercado Whole Foods em Scottsdale. Quase não o reconheci. Ele havia engordado. Seus cabelos estavam quase completamente grisalhos. E ele tinha um olhar derrotado, abatido, como se a vida o tivesse desgastado. Abby. Sua voz me fez parar. Inversão de marcha. Owen. Ficamos ali parados por um longo e constrangedor momento. Duas pessoas que antes compartilhavam a mesma vida agora são estranhas umas às outras em um estacionamento. Ouvi falar da sua promoção, disse-lhe finalmente. Ele é realmente muito bom. Obrigado. Atualmente, trabalho em uma startup em Tempe. Empresa menor, função menor. Recomeço. Assenti com a cabeça, sem saber o que dizer. Tenho feito terapia, continuou Owen. As palavras que saíam pareciam ensaiadas e artificiais. Minha conselheira diz que tenho problemas de controle. Que eu não fui um bom parceiro para você. Que eu usei manipulação em vez de comunicação. Não foi um pedido de desculpas. Não exatamente. Mas foi um reconhecimento, o que já era mais do que eu esperava ouvir dele. Espero que a terapia te ajude, eu disse, e era sincera. Sim, realmente acredito. Ele olhou para mim, e algo em sua expressão se quebrou, aquela compostura performática que ele sempre usava como uma armadura. Você está feliz? Pensei no meu apartamento com o sofá azul e na obra de arte que eu adorava. Sobre meu trabalho, minha equipe, o respeito que conquistei por mérito próprio. Sobre o James, que provavelmente estava lá em casa agora mesmo preparando tudo para a noite de cinema, como havia prometido. Sim, eu disse. Eu sou realmente bom. Sua voz era suave, genuína. Isso é bom. Você merece isso. Nos despedimos. Eu o vi se afastar. Esse homem que antes controlava grande parte da minha vida, agora é apenas mais uma pessoa que eu costumava conhecer. Não senti raiva, nem amargura, apenas uma gratidão tranquila por ter encontrado forças para ir embora. Naquela noite, dirigi para casa sob o pôr do sol de Fênix. Meu Audi, o carro que deu início a tudo, dirigia suavemente, os bancos de couro agora desgastados em lugares familiares. O rádio estava tocando uma música que eu havia escolhido, em vez de algo que Owen preferia. As montanhas brilhavam em tons de rosa e dourado. As mesmas cores que eu observava da janela da minha cozinha naquelas manhãs em que sentia que estava desaparecendo. Quando a máquina de café expresso do Owen zumbia, meu café instantâneo parecia uma metáfora para tudo aquilo de que eu havia desistido. Mas eu não estava mais desaparecendo. Eu estava ocupando espaço, construindo algo real, escolhendo a mim mesma todos os dias. James estava me esperando quando cheguei em casa. Comida para a viagem espalhada na minha mesa da cozinha. Ele preparou um documentário sobre exploração em águas profundas que sabia que eu ia adorar. Como foi seu dia? Ele perguntou, me puxando para um abraço. Que estranho, eu disse. Encontrei Owen. E estava tudo bem. Ele está fazendo terapia.
Ele reconheceu algumas coisas. Foi quase triste vê-lo daquele jeito. James beijou o topo da minha cabeça. Você tem o direito de sentir compaixão por ele. Isso não significa que você fez a escolha errada. Eu sei. Jantamos, assistimos ao documentário, adormeci no meu sofá azul com o braço dele em volta de mim e minha cabeça em seu peito, e senti algo que não sentia há anos. Paz. Paz verdadeira e descomplicada. Helena me perguntou uma vez, meses depois de tudo ter se acalmado, se eu me arrependia de como tudo tinha acontecido. Não, eu disse a ela. Lamento ter demorado tanto para me manifestar, mas não me arrependo de ter me manifestado. Ela sorriu. Aquele sorriso caloroso e compreensivo que me deu coragem naquela sala de conferências numa manhã de terça-feira mudou tudo. Ao ver você se impor naquele dia, ela disse, isso me deixou orgulhosa de ser sua chefe. Mas, mais do que isso, me lembrou porque temos políticas, porque protegemos as pessoas e porque o silêncio nunca é a resposta quando alguém está sendo menosprezado. Ele tinha razão. O silêncio não era a resposta. A resposta foi um único momento decisivo em uma sala de conferências. Um chefe que se recusava a desviar o olhar. Uma mulher que finalmente aprendeu que valia a pena lutar por ela. Valeu a pena cada conversa difícil, cada momento desconfortável. Queimei todas as pontes com pessoas que valorizavam meu silêncio mais do que minha dignidade. Meu Audi continua estacionado na minha vaga reservada todas as manhãs. Vice-presidente de Arquitetura de Soluções. A placa diz agora, mas na verdade nunca teve a ver com o carro. Tratava-se de aprender que o preço da paz não deveria ser a perda de partes de si mesmo. Tratava-se de descobrir que o respeito não é algo que se conquista através da submissão. É algo que você exige através do estabelecimento de limites. Tratava-se de entender que a pessoa certa não te diminui. Eles celebram o seu tamanho. Perdi um casamento e uma casa que ajudei a pagar. Relacionamentos com pessoas que escolheram a versão dos fatos de Owen em vez da verdade. Mas ganhei algo ainda mais valioso. Eu me reencontrei. E isso valeu a pena tudo. Essa história de se levantar e recuperar o seu poder te inspirou. Clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Helena perguntou sobre o carro e o Owen disse casualmente que a irmã dela agora usa aquele carro. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.